Capítulo 421 Transformação da alma. Wang Lin sentou-se em posição de lótus dentro da caverna e tirou a sacola que Du Tian lhe dera. Depois de escanear com seu sentido divino, sua expressão tornou-se estranha. Ele sabia que Du Tian havia pegado muitos jades celestiais, mas não sabia o número exato. Sempre que essas seitas entregavam os jades celestiais, Du Tian os colocava instantaneamente dentro desta bolsa. Agora que os viu, ele não pôde deixar de se sentir chocado. Esta pequena bolsa contém mais de 100 vezes os jades celestiais que obtive do reino celestial. Não é de admirar que esta seita de refinação de almas tenha tantos cultivadores de transformação de almas. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele sacudiu a sacola e um grande número de jades celestiais o cercou. Em um instante, a caverna foi preenchida com uma rica energia espiritual celestial. Isso era apenas uma parte do que estava na bolsa. Wang Lin guardou a sacola com cuidado e começou a cultivar para absorver a energia espiritual celestial. A energia espiritual celestial inundou seu corpo e começou a refinar a energia espiritual dentro dele. Wang Lin já havia experimentado isso antes, então ele facilmente começou de novo para começar seu avanço para o estágio de transformação da alma. Quando uma grande quantidade de energia espiritual celestial entrou em seu corpo, toda a energia espiritual dentro dele se condensou em uma bola. Esta bola era como o núcleo dourado de um cultivador, mas a diferença era como o céu e a terra. 3 dias depois, os jades celestiais ao redor de Wang Lin ficaram cinzentos e rachaduras apareceram neles, então eles finalmente se transformaram em pó. Wang Lin não hesitou em dar um tapa na sacola mais uma vez. Ele tirou um grande número de jades celestiais novamente. A absorção da energia espiritual celestial nunca parou. Ele rapidamente entrou no corpo de Wang Lin para refinar a energia espiritual dentro dele, bem como em sua carne e ossos. O primeiro passo para o estágio de transformação sou ele a refinar completamente o corpo para que ele possa suportar o poder da energia espiritual celestial. Antes do colapso do reino celestial, não havia necessidade de fazer tudo isso. Tudo o que precisaram fazer foi entrar na poça de purificação do espírito por alguns meses para se livrar de seus corpos mortais e obter um que pudesse suportar a energia espiritual celestial. No entanto, agora que o reino celestial foi destruído e as piscinas de purificação de espíritos se foram, os cultivadores precisam de um grande número de jades celestiais para remover suas raízes mortais. Quando as raízes mortais de uma pessoa são completamente removidas, o primeiro passo está completo. O segundo passo é para que a alma de origem da pessoa vá de incorpóreo para corpóreo. Embora não possa substituir o corpo físico, uma alma de origem corpórea é várias vezes mais poderosa e tem a capacidade de se proteger. Uma forma de ver é assim: a alma nascente é como um bebê e a alma de origem é o bebê que cresce para se tornar um jovem. Em seguida, a era da transformação da alma traz uma mudança misteriosa. O jovem cresce e se torna um jovem adulto poderoso com armas nas mãos. Neste estágio, a alma de origem é muito mais poderosa do que uma alma de origem no estágio de formação da alma. Situar a alma de Nan sendo tão grande é um sinal de que ela ultrapassou o estágio de transformação da alma. Mesmo a alma de um cultivador ascendente é do mesmo tamanho que a de um cultivador de transformação de alma. Somente quando alguém ultrapassar o estágio ascendente para a próxima etapa, haverá outras mudanças. No entanto, esse nível estava longe demais para Wang Lin considerar. O tempo passou lentamente. Um grande número de jades celestes em sua bolsa já havia sido absorvido, e ao seu redor havia marcas de jades celestes que haviam virado pó. A bola de energia espiritual em seu Dantine rachou neste dia e uma poderosa força de sucção saiu da fenda. Toda a energia espiritual celestial que Wang Lin havia absorvido foi absorvida. Até mesmo os jades celestiais que ele acabara de tirar se transformaram em pó quando a energia espiritual celestial deles foi sugada por aquela fenda. A bola de energia espiritual mudou gradualmente de cor. Tinha começado verde e agora estava brilhando em ouro. A mente de Wang Lin ainda estava clara, então ele observou calmamente a mudança em seu corpo como se estivesse olhando para outra pessoa. Pouco depois, quando toda a energia espiritual celestial foi absorvida pela bola de energia espiritual, a bola ficou completamente dourada. Se alguém o puxasse para fora de seu corpo, seria exatamente como um núcleo dourado. Exatamente neste momento, o núcleo dourado estremeceu e, em seguida, mais e mais rachaduras apareceram nele. Então, com um estrondo,
Toda a energia espiritual celestial do corpo de Wang Lin correu para fora e empurrou sua alma de origem até que estivesse a 7 centímetros de distância dele. Ele tentou retê-lo, mas havia uma força poderosa que o impedia. A alma de origem de Wang Lin flutuou acima de seu corpo. Quando ele olhou para baixo, ele pôde ver todas as mudanças acontecendo em sua alma original. Quando o núcleo dourado se partiu, a força da energia espiritual celestial estilhaçou todos os meridianos de seu corpo. Agora mesmo, seu corpo era como uma concha vazia cheia de energia espiritual celestial. Todos os poros de seu corpo se abriram e liberaram fios de energia espiritual celestial. Pouco depois, toda a energia espiritual celestial que saía de seus poros voltou para seu corpo pelos orifícios. Esse processo se transformou em um ciclo. O corpo de Wang Lin tornou-se gradualmente transparente e, em seguida, suas roupas desapareceram lentamente. Suas 2 sacolas de contenção caíram no chão. A energia espiritual celestial lentamente formou meridianos dentro de seu corpo. Esses meridianos eram feitos de energia espiritual celestial, portanto, naturalmente seriam capazes de suportar o poder da energia espiritual celestial. A carne em seu corpo também começou a mudar quando a energia espiritual celestial começou a se enraizar neste corpo. Agora ele parecia um ser celestial. Este processo de mudar todo o seu corpo durou um tempo desconhecido. Por todo esse período de tempo, a alma de Wang Lin Hojin flutuou acima de seu corpo. Ele tentou inúmeras vezes entrar novamente em seu corpo, mas foi impedido do lado de fora. Era como se o corpo não pertencesse mais a ele e ele não pudesse mais se fundir com ele. Nesse dia, seu corpo começou a exalar uma fragrância. Essa fragrância era muito atraente. Era como se alguma erva espirituosa tivesse acabado de ser desenterrada. A fragrância flutuou para fora da caverna, fazendo com que os olhos de Du Tian se iluminassem. Seus olhos revelaram um brilho de admiração e ele suspirou. O primeiro passo para o estágio de transformação da alma, o refinamento do corpo, está completo. Agora é a hora da segunda etapa, o refinamento da alma de origem. Sua mão formou um selo. Então uma luz negra imediatamente cercou a caverna e evitou que a fragrância se espalhasse. A fragrância que resulta da conclusão da primeira etapa do estágio de transformação da alma atrai feras e demônios poderosos que desejam possuir o corpo. No entanto, minha seita refinadora de almas é especializada em almas, então tudo bem se esses demônios não vierem, mas se vierem, eles podem se tornar alimento para a bandeira de 1 bilhão de almas. Eu também não tenho medo dessas feras. A formação de proteção da Soul Refining Sect pode mantê-los todos do lado de fora. Não houve uma besta que pudesse me deixar com medo ainda. Esta única tentativa perigosa de atingir o estágio de transformação da alma não era nada para Wang Lin com Du Tian protegendo-o, mas para aqueles cultivadores desonestos ou seitas fracas, era uma ameaça à vida. Durante a transformação, a alma de origem é forçada a sair do corpo e o corpo fica indefeso. Se houver alguns demônios ou almas poderosos por perto, eles podem facilmente possuir ou devorar o corpo. Mesmo as feras estão muito interessadas em um corpo que acabou de atingir o estágio de transformação da alma. Para eles, o corpo é como um tesouro natural e devorá-lo aumentaria sua força. Uma vez que a alma original retorna ao corpo e reivindica a energia interna, o corpo se torna inútil para as feras. Dentro da caverna, Wang Lin estendeu a mão com sua alma original e tirou um grande número de jades celestiais. Desta vez, a energia espiritual celestial não foi absorvida pelo corpo, mas por sua alma de origem. Uma sensação muito confortável encheu a alma de Wang Lin. Ele podia sentir a energia espiritual celestial entrar em sua alma de origem, tornando-a maior e mais corpórea. Nesse momento, Wang Lin entendeu que uma vez que sua alma de origem se torne corpórea, ele será capaz de entrar novamente em seu corpo e ter alcançado com sucesso o estágio de transformação da alma. Leva muito tempo para que a alma de origem se torne corpórea. Fora da caverna, os olhos de Du Tian brilharam e ele acenou com a mão esquerda. Uma alma primária púrpura dourada voou, agarrou uma alma negra e desonesta e arrastou-a para a bandeira da alma. Du Tian murmurou, este já é o 19º. Infelizmente, eles são todos fragmentos de alma de formação de alma. Se houvesse uma transformação de alma, então a bandeira da alma teria outra alma primária. Nesse exato momento, uma luz púrpura dourada voou ao longe. A formação de proteção não o deteve, então ele avançou diretamente para a caverna. Os olhos de Du Tian brilharam e ele soltou uma risada. Ele tinha feito isso para que a formação não parasse as almas.
Era por isso que eles estavam entrando. Bom, venha. Os olhos de Du Tian se iluminaram e ele se moveu. Ele saltou no ar e alcançou a alma púrpura dourada. A luz púrpura dourada desapareceu e se esquivou da mão de Du Tian, então avançou em direção à caverna. Vendo que o fragmento de alma estava prestes a entrar na caverna, Du Tian se moveu rapidamente e em um instante apareceu diante do fragmento de alma. Ele riu. Infelizmente, você ainda não atingiu o estágio de transformação da alma, você está apenas na fronteira. Você não vai conseguir escapar. Sua mão forma um selo e um vórtice gigante apareceu. Du Tian disparou, vórtice da alma. O fragmento de alma soltou um grito e rapidamente recuou, mas Du Tian estava um passo à frente. Ele disse, capture. Uma força de sucção poderosa veio do vórtice e o fragmento de alma púrpura dourado foi arrastado em direção ao vórtice. Du Tian deixou escapar um sorriso, mas nesse momento, um grande estrondo veio da formação de proteção da seita refinadora de almas. A formação tremeu e então desabou completamente. Este estrondo alto imediatamente ecoou por toda a seita de refinação da alma. Até mesmo as 3 montanhas principais tremeram quando um grande número de pedras caiu e rachaduras apareceram nelas, aterrorizando os discípulos lá dentro. No céu, uma figura vermelha vestindo uma túnica vermelha apareceu. Essa figura exalava uma aura inimaginavelmente poderosa. Neste momento, o céu perdeu a cor e apenas esta figura existia. Zhuxizi. A expressão de Du Tian era muito feia. Ele não teve tempo de brincar com este fragmento de alma, então ele acenou com a bandeira de 1 bilhão de almas e a capturou. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 422, Zhuxizi. Capítulo 422, Zhuxizi. Du Tian. Zhuxizi vestia uma túnica vermelha e o fogo e seu cabelo se movia, sem vento. Embora parecesse antigo, ele ainda exalava uma aura muito opressiva. Essa pessoa casualmente ficou lá enquanto o céu escurecia. Toda a luz vinha de seu manto de fogo, exibindo completamente seu domínio sobre o planeta Suzaku. Não se podia sentir um fio de energia espiritual ou mesmo energia espiritual celestial em seu corpo, mas os cultivadores ascendentes no estágio inicial seriam forçados a recuar, e mesmo os velhos monstros ascendentes no estágio intermediário iriam inconscientemente recuar. Ele era o único cultivador ascendente em estágio avançado na planta Suzaku. O verdadeiro governante do planeta Suzaku. Zhuxizi disse calmamente, naquela época, meu país de Suzaku fez um acordo com a sua seita refinadora de almas. Quando o país de Suzaku está em perigo, você deve nos emprestar a bandeira de 1 bilhão de almas. Hoje, esse velho está aqui para pegar a bandeira emprestada. Du Tian, traga aqui. Não faz sentido. Du Tian agarrou a bandeira de 1 bilhão de almas com força enquanto olhava para Zhuxizi e gritava, como é que eu nunca ouvi falar desse acordo de nenhum dos ancestrais antes? Velho ladrão Zhuxi, se você quiser roubá-lo, vem e pegue-o, não há necessidade de praticar esse ato nojento. Zhuxizi olhou para Du Tian, balançou levemente a cabeça e suspirou. Essa questão foi decidida entre a primeira geração Suzaku e seu ancestral fundador, então é natural que você não saiba, mas descobri em alguns registros antigos. Hoje não estou aqui para roubar, mas para pedir emprestado. Com isso, ele estendeu a mão. O céu mudou de cor e a luz vermelha veio de todas as direções. A luz vermelha formou uma mão vermelha gigante que pressionou em direção a Du Tian. Du Tian gritou, velho ladrão. Ele acenou com a bandeira da alma e sem qualquer hesitação liberou todos os 1 bilhão de fragmentos de alma. Além da 4ª alma, as 35 almas primárias restantes também foram enviadas. Tudo 100 quilômetros estava coberto de fragmentos de alma. Seus gritos e guinchos encheram a área. A voz combinada de 1 bilhão de fragmentos de alma era mais poderosa do que qualquer tesouro de ondas sonoras. A terra em um raio de 100 quilômetros começou a tremer e as montanhas ao redor desabaram. Todas as 35 almas primárias do fragmento de 1 bilhão de almas tinham expressões ferozes enquanto rasgavam a mão vermelha em pedaços. Em seguida, eles cercaram Zhuxizi e o olharam ferozmente. Zhuxizi olhou para 1 bilhão de fragmentos de alma ao redor. Suas pupilas encolheram ligeiramente quando ele disse calmamente, Du Tian, já que você continua tão teimoso, este velho terá que puni-lo no lugar de seus ancestrais. Eu disse que só queria pegar emprestada a bandeira de 1 bilhão de almas, então vou pegá-la emprestada e depois devolvê-la a você. Du Tian riu com escárnio nos olhos. Pedir emprestado?
Por quanto tempo você quer pegá-lo emprestado? A expressão de Zukizi era séria ao dizer, empreste-o ao país de Suzaku por 10.000 anos. Após 10.000 anos, iremos devolvê-lo naturalmente. Velho ladrão Zuki, minha seita do refinamento de almas tem um ditado, se a bandeira está aqui, a seita ainda existe. Se você quiser, pode tentar pegar. Os olhos de Du-Tian ficaram frios quando suas mãos formaram um selo e ele apontou para Zukizi. Fusível. Os cerca de 1 bilhão de fragmentos de alma imediatamente começaram a se reunir nas 35 almas primárias e então as almas primárias começaram a se fundir umas com as outras. Os olhos de Zukizi brilharam. Ele não podia permitir que essa fusão continuasse. Ele estendeu a mão e uma pena vermelha apareceu em sua mão. Ele enviou a pena para frente, então de repente ela começou a queimar e liberar uma luz fantasmagórica. Santa Chama Suzaku. A voz ancestral de Zukizi saiu de sua boca. A pena em chamas tremeu e desabou de repente. Uma onda de fogo começou a se espalhar com a façanha dela como centro e imediatamente cobriu os 100 quilômetros circundantes. O poder desta chama era inimaginável. As 3 montanhas da seita refinadora da alma foram transformadas em um líquido preto e viscoso. No entanto, esse líquido rapidamente se transformou em gás. Até a caverna em que o Anglin estava desapareceu, e o Anglin desapareceu junto com a caverna. Toda a seita refinadora da alma desapareceu do planeta Suzaku. As centenas de discípulos e até mesmo os 3 anciões da formação de alma escondidos nos 3 anéis de ouro não foram capazes de escapar desta calamidade. Os 35 fragmentos de alma primários que estavam prestes a se fundir também foram cercados pelo fogo. Gás negro estava flutuando de seus corpos e todos eles tinham expressões dolorosas em seus rostos. Olhe Suzaku Flame. O rosto de Du-Tian estava muito feio. Havia 3 jades antigos flutuando ao redor dele. Eles estavam bloqueando a chama. A expressão de Zukizi estava calma enquanto ele dizia lentamente, Du-Tian, os céus são justos. Eu originalmente não queria fazer isso, mas você me forçou. Du-Tian respirou fundo, mordeu a ponta da língua, cuspiu um grande bocado de sangue e sentou-se em posição de lótus. Então sua mão formou um selo e ele disse, escape da alma. Du-Tian não era seu nome original, mas seu nome daoísta que seu professor lhe dera. Certa vez, ele disse ao Anglin que todos os usuários da bandeira da alma têm maneiras diferentes de usá-la, e seu método especial era escapar. As 35 almas primárias lançaram uma luz verde e então desapareceram de dentro do fogo. Quando reapareceram, estavam antes de Du-Tian. O que é isso? Zukizi ficou surpreso. Fusível. Du-Tian cuspiu mais sangue. Desta vez, o sangue caiu em uma das almas primárias. Então, em um instante, as 34 outras almas primárias se fundiram com ele. Em um piscar de olhos, uma aura que poderia corresponder a Zukizi apareceu e o céu parecia ter sido dividido em 2. O lado esquerdo era vermelho fogo, representando Zukizi. O lado direito era preto, representando o estágio final da alma, ascendente formada pelas 35 almas primárias e fragmentos de alma de 1 bilhão. No momento em que este fragmento de alma apareceu, ele acenou com a mão, empurrando todas as chamas que estavam do lado direito para o lado esquerdo. Como o céu, o solo estava dividido entre preto e vermelho. As pupilas de Zukizi encolheram. Sua expressão foi um pouco feia quando ele olhou para a alma e disse, nada, mal. Com esse poder, pode ser considerado o maior tesouro do planeta Suzaku. O rosto de Du-Tian estava mortalmente pálido. Ele tinha apenas menos de 2 anos e agora que havia usado a técnica de fusão da bandeira do Sol, estava quase sem tempo. Ele sussurrou suavemente, mate-o. O fragmento de alma do ascendente no estágio final não avançou, mas levantou a mão. Um som estrondoso veio de todas as direções enquanto as nuvens se juntavam para formar um corpo em forma humana. Este corpo era feito de nuvens e à primeira vista não era diferente de um mortal. O fragmento de alma ascendente deu um passo à frente e se fundiu com o corpo feito de nuvens. A pessoa da nuvem abriu seus olhos fantasmagóricos e olhou para Zukizi. Formar um corpo a partir das nuvens, isso é de fato apenas algo que os cultivadores ascendentes em estágio avançado podem fazer. No entanto, você foi criado a partir da fusão. Eu quero ver quanto tempo você pode durar. A expressão de Zukizi era feia. Com isso, ele acenou com a mão. Uma luz vermelha apareceu à sua frente e se transformou em uma espada curta e vermelha. No momento em que a espada apareceu, a chama no chão foi sugada pela espada. Esta
Espada é muito antiga e ninguém sabe seu nome verdadeiro. A primeira geração de Suzaku recebeu e chamou-a de Espada Suzaku. Com isso, Zukizi apontou para a espada com a mão direita. A espada voadora imediatamente brilhou vermelha como se estivesse cheia de energia espiritual celestial. Essa espada não era diferente da espada de um celestial. Essa espada era um tesouro celestial. Os olhos da pessoa da nuvem se iluminaram e ele acenou com a mão direita. Toda sua mão direita voou e se tornou uma espada que era a mesma que a espada Suzaku. Tirando a cor, parecia exatamente igual à espada Suzaku, até mesmo a enorme quantidade de energia espiritual celestial era a mesma. Então ele apontou para Zukizi e a pequena espada branca disparou. As espadas vermelhas e brancas colidiram umas com as outras como meteoros. Após uma série de colisões, a espada branca claramente não era páreo e foi empurrada para trás. No entanto, a espada vermelha havia sofrido golpes da poderosa energia espiritual celestial da espada branca, então foi desacelerada. A pessoa da nuvem olhou para Zukizi e deu um leve sorriso. Então, seu corpo de nuvem entrou em colapso para formar 8 mais cópias da mesma espada. Cada um deles continha uma enorme quantidade de energia espiritual celestial. As 8 espadas dispararam de uma vez. 3 deles foram atrás da espada Suzaku e os 5 restantes foram em direção a Zukizi. A expressão de Zukizi era feia enquanto ele recuava algumas centenas de metros. Ele deu um tapa na sacola de contenção para tirar uma cabaça e murmurou, recolher. As 5 espadas foram cercadas por uma força poderosa e então, em um piscar de olhos, foram presas dentro da cabaça. Os olhos de Zukizi brilharam. Ele estava prestes a usar a cabaça para coletar as outras 3 espadas, mas naquele momento, ele ouviu sons de estalos vindos da cabaça. Um segundo depois, um som de quebrar o céu escapou dele. Com um estrondo, a cabaça estremeceu. As 5 espadas voaram e golpearam Zukizi sem qualquer hesitação. Ao mesmo tempo, as espadas que estavam lutando contra a espada Suzaku pareciam ter recebido uma ordem, porque elas se livraram da espada Suzaku e voaram rapidamente. A expressão de Zukizi mudou muito e ele rapidamente recuou. Não que ele fosse páreo para ele, mas a alma formada pela bandeira da alma encheu-se de morte e o atacou sem se preocupar com sua própria segurança. Embora ele estivesse confiante de que poderia vencer, ele definitivamente se machucaria. Normalmente não faria diferença, mas agora ele também não tinha muito tempo de vida. Se ele se machucasse aqui, sua expectativa de vida diminuiria. Outro assunto importante era que a segunda batalha com o Forsaken Immortal Clan já havia começado. Se ele se machucasse aqui, seria muito lamentável. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 423, O Rei Sábio e Doloroso. Capítulo 423, O Rei Sábio e Doloroso. No entanto, embora ele quisesse recuar, as espadas formadas pelo Homem da Nuvem eram ainda mais rápidas que o relâmpago, então eles rapidamente se aproximaram dele. Os olhos de Zukizi estavam sombrios enquanto sua mão criava um selo diante dele. No momento em que esse selo apareceu, uma aura poderosa cercou Zukizi. Nesse momento, as espadas voadoras chegaram. Estrondo. Um som que sacudiu todo o continente explodiu. Zukizi voou de volta como um meteoro e não parou por um tempo. O selo diante dele havia desabado. Embora ele não estivesse ferido, seu rosto estava mortalmente pálido e o ar de superioridade que ele emitia havia desaparecido. As 9 espadas voadoras desapareceram e se transformaram em fragmentos de alma. Dutian olhou para a cena à sua frente e disse amargamente, o misterioso selo Suzaku. O misterioso selo Suzaku é um feitiço que apenas os Suzaku de cada geração podem aprender. Não pode ser cultivado e é herdado do Suzaku anterior. Este selo não foi criado pela primeira geração da Suzaku, é um feitiço que foi dado a eles pela união de cultivo. Este misterioso selo Suzaku não aumentará o nível de cultivo, mas é muito poderoso. Existem apenas 2 usos para isso, atacar e defender. Seu ataque pode destruir tudo e sua defesa é ainda mais forte do que a formação em Tiri Suzaku, mesmo quando está protegendo apenas uma pessoa. Ninguém sabe como a união de cultivo conseguiu criar esse feitiço. Em um planeta de cultivo de nível 6, apenas uma pessoa pode conhecer o feitiço por vez. A menos que essa pessoa morra, ninguém mais pode usá-lo. Mesmo que o Suzaku anterior ainda esteja de alguma forma vivo, quando o Suzaku atual aprende o selo Suzaku misterioso, o Suzaku anterior perde o poder do selo.
Rumores dizem que usar o selo Suzaku misterioso tem algum custo, mas apenas as pessoas que aprenderam o feitiço sabem do custo. O selo que Zukizi acabara de usar era esse selo. A pessoa da nuvem se espatifou. O rosto de Dutian estava mortalmente pálido enquanto ele olhava para Zukizi e, de repente, começou a rir. Minha expectativa de vida quase acabou. Poder ver um velho ladrão como você neste estado é muito satisfatório. A expressão de Zukizi era feia e ele ofegava. Ele não teria usado o selo Suzaku misterioso, a menos que fosse necessário, especialmente se fosse para usar o selo para atacar. Ele usou porque precisava se manter nas melhores condições para a batalha contra o clã imortal abandonado. Dutian, sua seita refinadora de almas já foi um ramo de Suzaku e seus ancestrais lutaram ao lado da primeira geração de Suzaku contra o clã imortal abandonado. Por que você deve ser tão teimoso hoje? Se você entregar a bandeira da alma, vou ajudá-lo a reconstruir a seita, ajudá-lo a reunir discípulos e até mesmo ajudá-lo a tornar a seita refinadora da alma seu próprio país novamente. Os olhos de Dutian se iluminaram e ele deu um sorriso malicioso. Velho ladrão Zuki, agora vejo através de você. Você tem medo de se machucar, caso contrário, você não teria acabado em uma posição tão embaraçosa. A guerra com o Forsaken Imortal Clã já começou. Receio que você não será capaz de ficar aqui por muito tempo. Zukizi franziu a testa e disse friamente, embora o ancestral de 11 folhas do clã imortal abandonado seja forte, tem um as na manga. Assim que isso for revelado, o Forsaken Imortal Clã morrerá com certeza. Dutian, vou perguntar a você uma última vez, você vai entregar a bandeira do Sol? Os olhos de Dutian ficaram frios. Ele respirou fundo e acenou com a mão. Uma luz púrpura dourada começou a piscar na bandeira, mas estava instável. Velho ladrão Zuki, aconselho a sair agora e não me obrigue a trazer a quarta alma. A voz de Dutian estava cheia de determinação. A expressão de Zukizi era feia, mas ele zombou por dentro. Ele estava esperando a quarta alma aparecer. Na verdade, o que ele realmente queria o tempo todo era a quarta alma. Cada geração de Suzaku estudou a quarta alma na esperança de encontrar uma maneira de derrotar a bandeira de 1 bilhão de almas. Zukizi estava 80% confiante em vencê-lo, foi por isso que ele veio hoje. Depois de refletir um pouco, Zukizi disse lentamente, eu li sobre o poder da quarta alma nos registros, mas não o vi pessoalmente. Aproveitando esta chance, eu realmente quero ver o que há de tão especial sobre esta quarta alma. Dutian cerrou os dentes e apontou para a testa com a mão esquerda. Ele pegou uma bola de luz dourada e rapidamente a pressionou na bandeira da alma. O ponto dourado púrpura na bandeira do Sol voou rapidamente. O mundo está dividido em 5 elementos que se neutralizam e criam diferentes tipos de raízes espirituais. Ter um elemento significa que você pode se cultivar, ter 2 meios para você ser inteligente, ter 3 meios para você ter talento, ter 4 meios para você ter talento celestial e ter 5 meios para você ser completo. Os 5 elementos são metal, madeira, água, fogo e ouvido. Ter 2 é raro, ter 3 é ainda mais raro, ter 4 é quase inédito e ninguém nunca ouviu falar de alguém com todos os 5. A quarta alma era uma pessoa rara que tinha 3 elementos, mas esse talento não se manifestava quando ele estava vivo. Ele viveu como a maioria e morreu quando estava no estágio de transformação da alma. Mas a seita refinadora da alma refinou sua alma com uma técnica especial que a transformou em algo que poderia ameaçar até mesmo os cultivadores ascendentes em estágios avançados. Para capturar essa alma, é preciso muita determinação e eles devem abrir o cristal do planeta de cultivo quando sua vida estiver quase no fim. Essa parte do registro passou pela cabeça de Zuki. Zukizi disse, em tom sério, Trei Metal Soul. Dutian soltou uma risada rouca. Seus olhos estavam turvos porque o resto de sua vida acabou de ser usado para ativar a quarta alma. A quarta alma não poderia ser trazida por meios normais, deve-se abrir mão de sua força vital para chamá-la para fora da bandeira da alma. No momento em que a quarta alma apareceu, ela lançou um brilho púrpura dourado cegante. Dentro do brilho havia apenas uma coisa, uma agulha fina. Esta agulha não era grande, apenas enquanto um polegar. Exalava uma aura muito poderosa. Muito mais poderosa do que a aura que a espada Suzaku emitia. Trei Metal Soul era um tesouro celestial que poderia penetrar todas as substâncias e sua força de alma poderia até mesmo prejudicar as almas de origem. Os olhos de Dutian brilharam e ele disse, quarta alma, mate.
A agulha púrpura dourada brilhou e desapareceu nas orelhas. A expressão de Zukizi mudou, quando ele recuou rapidamente. Ao mesmo tempo, ele acenou com a mão, fazendo com que a espada Suzaku bloqueasse diante dele. Com um ding, um buraco do tamanho de uma agulha apareceu na espada Suzaku. Ao mesmo tempo, Zukizi soltou um remo enquanto apontava para o ar com o dedo indicador. A energia espiritual celestial percorreu seu corpo e ele pressionou com o dedo indicador. Com um estrondo, Zukizi recuou 3 passos. A luz púrpura dourada havia desaparecido sem deixar vestígios mais uma vez, mas Zukizi sabia que a quarta alma ainda estava por perto. Sua expressão era fria quando ele disse: a quarta alma é realmente forte. Mas Du-chan, se você estivesse no estágio inicial de ascendente e tivesse usado a energia espiritual celestial além do que um cultivador de transformação de alma pode, você seria capaz de torná-la ainda mais rápida e poderosa. Eu teria que correr hoje se fosse o caso. No entanto, se você quiser me matar, a quarta alma não é rápida o suficiente. As palavras de Zukizi tinham um propósito. A quarta alma que ele queria capturar não era o que era agora. Ele queria a quarta alma em um estado muito mais poderoso. A única maneira de atingir um estado mais poderoso era devorar uma grande quantidade de fragmentos de alma e almas primárias. É preciso dizer que, em termos de intrigas, Du-chan não se igualou a Zukizi. Du-chan olhou para Zukizi enquanto ele apontava para o ar e os fragmentos de alma desabaram. A maneira como eles desabaram foi muito estranha. Cada vez que havia um flash de luz púrpura, um fragmento de alma entrava em colapso. Isso aconteceu muito rapidamente e logo uma parte dos fragmentos de alma entrou em colapso. A luz roxa ficou cada vez mais rápida até que se pudesse ver apenas uma linha roxa. Incontáveis fragmentos de alma foram absorvidos pela quarta alma. Du-chan não estava em posição de se preocupar com os fragmentos de alma. Os olhos de Zukizi brilharam. Ele estava prestes a subir quando de repente deu um passo para trás. Um buraco do tamanho de uma agulha apareceu de repente em sua mão e sangue fresco pingou do ferimento. Neste momento, mais almas entraram em colapso. Como 10 almas primárias foram devoradas pela quarta alma, sua velocidade atingiu uma velocidade inimaginável. O coração de Du-chan doeu porque 1/3 da bandeira de 1 bilhão de almas foi devorado pela quarta alma em um instante junto com as 10 almas primárias. A bandeira de 1 bilhão de almas não sofria esse tipo de perda há muito tempo. Du-chan respirou fundo e gritou: quarta alma, pare. A luz púrpura dourada parou enquanto o zumbi então avançava na direção de Zukizi. Zukizi suspirei. Ele queria esperar até que a quarta alma tivesse devorado todas as almas antes de usar o método que Suzaku anterior havia pensado para capturá-la. Infelizmente, Du-chan o havia impedido de devorar. Zukizi não poderia dizer mais nada ou seu propósito seria exposto. Zukizi continuou a recuar enquanto apontava para o ar à sua frente. Uma série de sons de estilhaços foram ouvidos, fazendo com que Zukizi recuasse ainda mais rápido. Muitas feridas do tamanho de uma agulha apareceram nele e o sangue jorrou delas. Cada vez que um buraco aparecia, sua expressão ficava mais feia e sua aura enfraquecia. No entanto, seu sangue começou a cobrir a quarta alma. Os olhos de Zukizi ficaram frios quando ele deu um tapa na sacola de contenção e tirou uma pequena cabaça vermelha. Sua mão formou um selo e ele disse: refine. Com uma palavra, um fio de chama branca saiu da pequena cabaça. Os 300 metros ao redor imediatamente se tornaram um mar de fogo. Este fogo foi ainda mais forte do que a chama sagrada de Suzaku. Vamos ver se a sua alma de 3 metais é mais forte do que a cabaça da chama celestial. Vou refinar esta quarta alma. Dentro do mar de chamas, a agulha púrpura dourada apareceu e ficou vermelha. Embora não tenha derretido, o sangue de Zukizi fundiu-se lentamente com o quarto sangue durante o refinamento. Nesse momento, a quarta alma começou a girar rapidamente, causando uma rajada de vento que abriu uma abertura no mar de fogo. Alma, fuja! Du-chan gritou. A agulha púrpura dourada desapareceu e voou em direção a Zukizi. Os olhos de Zukizi brilharam. Uma expressão de alegria apareceu em seu rosto e ele riu. Du-chan, já que você não quer entregar a bandeira da alma, não vou insistir em pegá-la, mas vou pegar essa quarta alma. Zukizi deu um tapa em sua sacola de contenção e tirou um pequeno pedaço de lama preta. Ele cuspiu um pouco de sangue na lama preta e, em seguida, um fio de gás preto saiu dela. A mão de Zukizi guiou o fio de gás preto algumas vezes para formar um símbolo estranho.
Este velho usa seu status de Suzaku atual e dá 90% da minha vida restante para abrir o cristal do planeta cultivo. Eu quero usar o domínio stop que a união de cultivo nos deu. Sua mão direita apontou para o símbolo e então rapidamente voou e desapareceu 3 pés antes de Zukizi. Nesse momento, tudo em um raio de 1000 pés parou. No momento em que o símbolo desapareceu, houve um flash de luz roxa, dourada e então a agulha roxa dourada apareceu. Zukizi estendeu a mão e pegou a quarta alma. Até neste momento, o tempo começou a se mover novamente. Zukizi deu um passo à frente. Seu rosto revelou uma expressão feroz e ele se aproximou de Du-chan. Du-chan soltou um suspiro. Ele se virou para olhar para a caverna que havia sido destruída pela chama e fechou os olhos. Mas assim que Zukizi estendeu a mão, uma risada sombria veio de onde ficava a caverna em que o Anglin estava. Fuja por este velho. A expressão de Zukizi mudou. Ele sentiu a dor de sua alma original e sentiu o medo que nunca sentiu depois que se tornou Suzaku. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 424. Situam capítulo 424. Situam ondas de membros do clã Forsaken Imortal estavam se reunindo dentro da nuvem negra sem fim no lado leste do continente de Suzaku. No centro da nuvem negra estavam incontáveis membros do clã imortal abandonado. Todos estavam cantando em uníssono. O poder de suas tatuagens saiu de seus corpos e flutuou no ar. O poder da tatuagem rapidamente subiu para o ar. A cada 2 horas, esses membros do clã usavam todo o poder da tatuagem em seus corpos então outro grupo trocava de lugar com eles para continuar o canto. Este processo durou vários meses. Nesse dia, apareceu um homem de meia-idade vestindo um manto cinza. Ele não tinha nenhuma tatuagem em seu corpo além de uma folha roxa em sua bochecha esquerda que estava emitindo um brilho roxo. Ele ficou lá enquanto olhava para a grande quantidade de membros do clã no centro e revelou um olhar pensativo. Atrás dele, 3 homens idosos. A aura que os 3 emitiram era exatamente a mesma do velho de 8 folhas que perseguiu o Anglin antes. Um dos velhos disse respeitosamente: "Quinto ancestral, está na hora." O 4º ancestral já o ativou no lado da árvore ancestral. O homem de meia-idade acenou com a cabeça e disse: "A árvore ancestral foi libertada porque o ancestral deu sua vida e usou seu corpo para quebrar o cela de 5 espadas. Não podemos falhar desta vez." As 4 subárvores da árvore ancestral cercaram o continente de Suzaku. Desta vez, o país de Suzaku será destruído. Os olhos do velho revelaram uma pitada de empolgação, mas isso desapareceu rapidamente quando ele disse: "Quinto ancestral, sobre o 2º ancestral." O homem de meia-idade franziu a testa e disse: "Não se preocupe com ele. Ele está no país de Suzaku há muito tempo e pensa diferente de nós. HMPH, se não fosse por sua falta de vontade de lutar, poderíamos ter varrido o país de Suzaku naquela batalha alguns anos atrás. Eu simplesmente não acredito que o planeta de cultivo cristal que o país de Suzaku possui tenha o poder de que ele falou." O velho acenou com a cabeça e não falou mais. "O povo da seita cadáver está aqui." O homem de meia-idade olhou para a distância. Um grande caixão estava se aproximando rapidamente de fora da borda leste do continente de Suzaku. Em cima do caixão estavam 3 pessoas. Todos os 3 tinham cabelos brancos. Com exceção do meio, que estava no estágio inicial da transformação da alma, os outros 2 estavam no estágio final, da formação da alma. Os 3 estavam sentados no caixão que se movia muito rápido. Em um piscar de olhos, eles chegaram antes da nuvem negra. Os símbolos da tatuagem na nuvem negra brilharam para impedi-los de entrar. O velho homem da seita cadáver no estágio inicial de transformação da alma disse: "Eu sou o mais velho da seita cadáver no planeta Suzaku e os 2 atrás de mim são diáconos cadáveres. Peço à seita imortal abandonada para abrir a formação de tatuagem." As tatuagens dentro da nuvem negra brilharam novamente e um túnel apareceu. O grande caixão da seita cadáver voou para dentro. O caixão parou no centro da nuvem negra. O ancião do estágio inicial da transformação da alma da seita cadáver saltou. Antes dele estava o homem de meia-idade e os 3 xamãs de 8 folhas. O homem de meia-idade disse calmamente: "É o de cima, estou esperando por você." O ancião da seita cadáver riu e disse: "Estou atrasado porque encontrei alguns problemas no caminho. Além de entregar os cadáveres, também estou aqui para contar ao seu Forsaken imortal clã uma notícia."
O homem de meia-idade olhou para o ancião da seita cadáver com olhos calmos enquanto esperava pela notícia. Os olhos do ancião da seita cadáver se iluminaram e com um sorriso que não era um sorriso, ele disse: Zhuxi foi para a seita refinadora de almas e está travando uma batalha com Du Tian para roubar a bandeira de 1 bilhão de almas. A expressão do homem de meia-idade permaneceu a mesma, então ele sorriu. Qual foi o resultado? O ancião da seita cadáver riu. Isso eu não sei. Mas com o entendimento da minha seita cadáver sobre o Suzaku atual, se ele foi, deve estar pelo menos 80% confiante. Seu clã imortal abandonado terá que ter cuidado. A expressão do homem de meia-idade ainda não havia mudado. Ele estava prestes a falar quando sua expressão mudou de repente. Ele olhou para Pilu, no extremo norte do continente de Suzaku. A partir daí, ele sentiu uma aura que o fez tremer. Zhuxi havia muito se esquecido de como era a dor de sua alma de origem. Agora ele sentiu o medo que só sentia quando conheceu a última geração de Suzaku. Afinal, Zhuxi era alguém de posição elevada, por isso se acalmou rapidamente e perguntou: Excelência, quem é você? Um raio de luz da cor do arco-íris passou quando Wang Lin apareceu. Ele flutuava no ar com o cabelo esvoaçando sem vento, mas exalava uma aura extremamente estranha. Seu corpo estava emitindo uma aura azul, uma aura fria que poderia congelar qualquer coisa no mundo. O atual Wang Lin estava completamente nu, translúcido e brilhante. Seus olhos não estavam mais claros, mas cheios de uma aura maligna. Os olhos de Qian Fen também estavam cheios de maldade, mas em comparação com os de Wang Lin, era como uma fogueira ao lado do homem. Essa aura maligna dentro dos olhos de Wang Lin representava apenas uma palavra: arrogância. Arrogância, muita arrogância, uma extrema arrogância que via tudo no mundo como abaixo dele e ninguém no mundo poderia se igualar a ele. Ele olhou casualmente para Zhuxi. Este olhar era várias vezes mais brilhante que um raio. O corpo de Zhuxi estremeceu. Nesse momento, ele realmente se sentia como se tivesse voltado ao passado. Ele sentiu o mesmo medo de quando enfrentou o Suzaku anterior. Ele recuou rapidamente e, pela primeira vez em muito tempo, suor frio saiu de sua testa. Você é o Wang Lin. Não, você não é o Wang Lin. Excelência, quem é você? Zhuxi respirou fundo e escondeu o terror em seus olhos. Este velho perguntou a você qual geração Suzaku você é. Essas palavras, cheias de arrogância, saíram da boca de Wang Lin. Seu tom continha uma sensação de você tem que responder. Du Tian olhou para a cena. Quando olhou para Wang Lin, teve uma forte sensação de estranheza. Seu tempo com Wang Lin não foi curto, então ele foi imediatamente capaz de dizer que essa pessoa não era ele. Não havia como Wang Lin ter esse tipo de pressão e esse tipo de arrogância do tipo, estou acima de todo mundo. Esse tipo de pressão e arrogância só poderia ser encontrado em velhos monstros que se cultivaram por incontáveis anos. Zhuxi não quis responder, mas disse involuntariamente, Suzaku 14ª geração. Wang Lin ponderou um pouco antes de olhar friamente para Zhuxi e dizer, em nome de Yu, este velho não vai matar você. Agora deu fora. Yu. Du Tian ficou assustado. Ele nunca tinha ouvido esse nome antes. No entanto, depois que Zhuxi ouviu esse nome, sua expressão mudou como nunca antes. Ele imediatamente recuou ainda mais e o terror dentro dele não podia mais permanecer oculto, então apareceu em seu rosto. Você. Zhuxi respirou fundo e seu corpo tremia como se tivesse sido atingido por um raio. Seu olhar para Wang Lin não era mais apenas chocado, mas também um profundo sentimento de horror. Yu era um nome que apenas todas as gerações de Suzaku conheceriam. Ninguém mais sabia, nem mesmo os ancestrais das seitas de Suzaku. Eles só sabiam que havia alguém com o nome doísta de Suzaku. Yu era o nome verdadeiro da primeira geração de Suzaku. Enquanto Zhuxi olhava para a aura azul ao redor do corpo de Wang Lin, ele relembrou a história do passado de Suzakus até que se fixou em uma identidade. Nesse momento, o terror em seus olhos ficou ainda mais intenso. Ele respeitosamente juntou as mãos em direção ao Wang Lin sem qualquer hesitação e disse, saudações, antepassado. Júnior vai embora agora. Com isso, ele rapidamente recuou. Os olhos de Du Tian se iluminaram e ele gritou, deixe para trás a quarta alma. Zhuxi parou. Seus olhos mostraram que ele estava lutando para tomar uma decisão e, de repente, ele se virou e olhou para Wang Lin. Os olhos de Wang Lin revelaram um traço do passado quando ele disse, naquela época, esse velho devia a Yu.
Esqueça, já que você o está usando para lutar contra o Forsaken Immortal Clan, este velho vai emprestá-lo a você por 3 anos. Daqui a 3 anos, você vai devolvê-lo para mim. Du Tian entrou em pânico e estava prestes a falar quando Wang Lin olhou para ele. Quando Du Tian olhou para trás, não conseguiu mais ver Wang Lin. Havia apenas uma aura desconhecida que dizia algo como eu vou te matar se você falar, e ele sabia que essa pessoa o mataria sem qualquer hesitação. O coração de Du Tian estremeceu e ele não ousou mais falar. Zuki deixou escapar um suspiro de alívio. Se aquela pessoa quisesse a quarta alma de volta, não importa o que acontecesse, ela poderia ter que lutar com ela. No entanto, pelo que tinha ouvido falar sobre essa pessoa, Zuki não tinha a menor confiança para lutar contra ele. Zuki juntou as mãos e estava prestes a sair. Mas os olhos de Wang Lin mostraram um lampejo de arrogância. E ele disse, já que você adivinhou a identidade deste velho, você deve conhecer minhas regras. Você simplesmente vai sair assim? Zuki ponderou um pouco e ergueu a mão direita. Ele acenou com a mão esquerda e cortou 2 dedos da mão direita. Este assunto é culpa dos juniores. 2 dedos são suficientes. Wang Lin balançou a cabeça e disse arrogantemente, deixe outro para trás. Zuki cerrou os dentes. Ele acenou com a mão esquerda para cortar outro dedo. Seu rosto estava pálido quando olhou para Wang Lin. Wang Lin então disse, deu fora. Zuki saiu rapidamente sem virar a cabeça. Em um piscar de olhos, ele se transformou em um raio de luz e desapareceu. A 100.000 quilômetros de distância, Zuki cerrou os dentes e soltou um rugido para o céu. Suzaku de segunda geração. Como ele ainda pode estar vivo? Como ele ainda pode estar no planeta Suzaku? Como pode ser? A terceira geração de Suzaku conspirou contra ele atraindo cultores estrangeiros. Como ele não está morto? Ele rugiu todo o caminho de volta até que ele estava acima do país de Suzaku. Ele parou de repente ao olhar para trás em direção a Pilu. A raiva agora se foi, mas foi substituída por suspeita. Algo está errado. Pelo que sei sobre a segunda geração do Suzaku, não há como ele pegar leve comigo. Será que ele acabou de acordar e estava fingindo? Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 425, Menino. Capítulo 425, Menino. Zuki ponderou um pouco. Sua expressão ficou muito inquieta antes que ele soltasse um suspiro. Ele realmente não teve coragem de testar sua teoria. Ele bateu o pé no chão e uma grande rachadura apareceu no céu enquanto ele olhava ferozmente na direção de Pilu. Suzaku de segunda geração. Zuki voou em direção ao Monte Suzaku. Dentro da seita de refinação da alma em Pilu. A figura de Wang Lin vacilou e caiu do céu depois que ele se certificou de que Zuki havia partido. Du Tian ficou chocado e rapidamente foi até Wang Lin. O rosto do atual Wang Lin estava pálido e seus olhos estavam fechados, ele estava claramente com dor. Du Tian olhou mais de perto, então sua expressão mudou muito e ele gritou, possessão. Ele instantaneamente cerrou os dentes e ergueu a mão. Ele estava prestes a pressionar a mão na testa de Wang Lin para ajudá-lo a lutar contra a possessão. No entanto, quando ele estava prestes a pressionar, Wang Lin abriu os olhos. Seus olhos agora estavam claros e não continham nada da arrogância de antes. Wang Lin disse fracamente, Sênior, pare. Du Tian olhou para Wang Lin e disse, em um tom sério, o que exatamente aconteceu? Você foi muito precipitado, seu pirralho. Você não viu a gravidade da situação? Se este velho tivesse seu temperamento antigo, eu te mataria com uma bofetada. Não pense que, porque sua expectativa de vida está prestes a acabar, este velho não pode fazer você sentir o gosto de sua vida ser lentamente drenada. Uma voz muito arrogante veio da testa de Wang Lin. Pouco depois, uma luz verde saiu da testa de Wang Lin e ficou de lado. Essa luz verde assumiu a forma de um homem grande de meia idade com um rosto áspero e uma constituição corpulenta. No momento em que ela apareceu, ele lançou uma aura poderosa. A cor do céu mudou repentinamente. Devido ao impacto da aura dessa pessoa, as nuvens começaram a se formar. Raios puderam ser vistos e a chuva começou a cair. O homem de meia idade ergueu a cabeça em direção ao céu e gritou, espalhe para o seu velho. Eu deixei você chover? Com apenas um rugido, as nuvens no céu se espalharam sem deixar vestígios, até a chuva que caía foi soprada para longe. Nem mesmo uma única gota caiu. O corpo de Du Tian tremia violentamente enquanto ele olhava estupefato para a cena à sua frente.
Ele não conseguiu dizer uma palavra. Wang Lin sorriu amargamente e soltou uma tosse. Quando a chama sagrada de Suzaku chegou, a alma original de Wang Lin já havia retornado ao seu corpo e ele havia alcançado o estágio de transformação da alma. No entanto, não havia como ele ajudar na luta entre Du-Tian e Zukizi. Então quando a chama sagrada de Suzaku apareceu, ele se escondeu dentro da conta desafiadora do céu. Quando ele entrou lá, Situna acordou. O recém-acordado Situna tinha uma imagem feroz, mas na realidade estava muito fraco. Eles nem tiveram tempo de conversar antes que Situna notasse o que estava acontecendo lá fora, entrasse no corpo de Wang Lin e espantasse Zukizi. É preciso dizer que a habilidade de atuação de Situna era muito poderosa. Quando Situna obrigou Zukizi a cortar seus dedos, Wang Lin ficou extremamente nervoso, mas Situna não estava nem um pouco nervoso e estava tão arrogante como sempre. Depois, Wang Lin perguntou por que ele havia pedido a Zukizi para deixar para trás os dedos. Ele não poderia ter medo da retaliação de Zukizi. A resposta de Situna foi, porque sou Situna. Antes você quase arruinou meu plano ao pedir aquela quarta alma, seu pirralho. Se eu tivesse deixado aquele pequeno pardal ladrão ver através de mim, este velho teria que voltar a dormir logo depois de acordar. Quanto à quarta alma, uma vez que eu encontrar um corpo e recuperar meu cultivo, eu simplesmente matarei meu caminho até o Monte Suzaku e o roubarei de volta para você. Situna olhou feio para Du-Tian. Du-Tian não era chamado de pirralho há milhares de anos. Ele só conseguiu sorrir com cautela e perguntar, Senhor é? Situna ergueu a cabeça e disse arrogantemente, Wang Lin, diga a esse pirralho quem eu sou. Wang Lin sorriu ironicamente. Ele olhou para Du-Tian e disse, ele é Situna. Situna? Du-Tian pensou por muito tempo e não conseguiu pensar em nenhum especialista chamado Situna. Então Wang Lin disse, o Suzaku de segunda geração. O corpo de Du-Tian estremeceu e ele cambaleou para trás. Seus olhos estavam cheios de choque extremo. Ele finalmente entendeu por que Zukizi estava assustado. A fama da segunda geração do Suzaku era grande demais, em alguns aspectos, até excedeu a fama da primeira geração do Suzaku. Pouco depois, Du-Tian respirou fundo. Ele respeitosamente curvou-se em direção a Situna e disse, Júnior Du-Tian, da seita de refinação de almas, cumprimento Sênior. Situna acenou com a cabeça e disse, considerando o fato de que você protegeu Wang Lin e deu a ele a bandeira de 1 bilhão de almas, este velho promete que, se houver uma oportunidade, vou ajudá-lo a reviver a seita de refinamento de almas. Situna relembrou o passado. Se não fosse por seu bom amigo da seita refinadora de almas, ele nem teria tido tempo de escapar para o céu desafiador durante a batalha com os cultivadores estrangeiros. Du-Tian revelou um sorriso no rosto. Ele havia desistido de sua vida inteira pela seita refinadora de almas, e era a coisa que ele mais se preocupava em sua vida. Era por isso que ele estava disposto a usar o fim de sua vida para fazer amizade com Wang Lin, era tudo para encontrar uma maneira de manter viva sua seita refinadora de almas. A chegada de Zukizi deixou Du-Tian desesperado. No entanto, as coisas mudaram tão rápido que ele sentiu como se já tivesse experimentado uma vida inteira. Agora que a segunda geração de Suzaku havia prometido pessoalmente manter viva a seita refinadora de almas, Du-Tian estava satisfeito. Ele se sentou em posição de lótus com um sorriso no rosto e fechou os olhos lentamente. Irmão aprendiz sênior, sua previsão funcionou. Eu, Du-Tian, posso conhecê-lo, professor, e todos os seus antepassados anteriores com um sorriso. Eu, Du-Tian, não sou um pecador da seita refinadora de almas. Eu encontrei uma nova esperança para a seita refinadora de almas. Posso ver que, no futuro, minha seita refinadora de almas se tornará uma existência além de um país de cultivo de nível 6. Eu, Du-Tian, deixei minha marca na história da seita refinadora de almas, Shasher, consegui cumprir o que prometi a você. Eu, Du-Tian, estou disposto a limpar minha consciência para entrar na bandeira da alma pela eternidade. Em uma noite chuvosa em uma via pública, os bandidos mataram a todos, e entre os escombros estava um jovem chorando. Um longo suspiro, um velho saiu da chuva. Depois de esfregar suavemente a cabeça do jovem, ele revelou um sorriso gentil e disse apenas uma frase. Você está disposto a vir comigo? A juventude cresceu dentro da seita refinadora de almas. O talentoso Tu imediatamente se destacou entre os outros discípulos. Ele fez tudo isso apenas por causa daquela frase. Para seguir os passos do velho,
Ele se cultivava arduamente todos os dias. Dia após dia, ano após ano, ele continuou este cultivo entediante até que compreendeu os seus e atingiu o estágio de formação da alma. Ele se tornou o discípulo do velho, recebeu o nome daoísta do Tian e seguiu o velho por toda parte. O tempo era como uma canção, chegará um dia em que a música acabará e as pessoas irão embora. Antes que a alma de seu professor entrasse na bandeira de 1 bilhão de almas, ele fez uma promessa de proteger a seita refinadora de almas pelo resto de sua vida apenas por aquela frase em sua juventude. Você está disposto a vir comigo? Mestre, discípulo. Está chegando. Du Tian soltou um sorriso enquanto fechava os olhos. O último pedaço de sua força vital desapareceu. Um raio de luz púrpura dourada voou de sua testa. A bandeira da alma de 1 bilhão de almas apareceu de repente e, com uma onda, a luz púrpura dourada desapareceu dentro dela. Embora a bandeira de 1 bilhão de almas tivesse perdido 1/3 de seus fragmentos de alma, 10 almas primárias e a quarta alma, ainda era a bandeira de 1 bilhão de almas. Esta bandeira de 30 pés representava as raízes da seita refinadora da alma. Parecia ter uma mente própria enquanto flutuava na direção de Wang Lin. Wang Lin ergueu a mão direita e agarrou a bandeira da alma. Então ele olhou para o sorridente Du Tian com uma expressão complexa e melancólica. Ele se ajoelhou e fez uma reverência em direção a Du Tian. Embora velho ou não meu professor, você me tratou como seu discípulo. Nunca vou me esquecer disso. A melancolia nos olhos de Wang Lin ficou ainda mais forte. Na verdade, o tempo que passou com Du Tian não foi muito longo, mas a bondade de Du Tian para com ela estava gravada em seu coração. Zhuqizi, um dia com certeza vou te encontrar e te farei pagar para exterminar a seita refinadora de almas. Wang Lin olhou na direção do país de Suzaku e seus olhos ficaram frios. Com uma rajada de vento, o cadáver de Du Tian começou a se desintegrar lentamente, como se tudo sobre essa pessoa estivesse desaparecendo. Apenas na memória de Wang Lin a figura de Du Tian ainda permanecia. Para você conhecer essa pessoa foi a sua sorte. Ele é digno de ser lembrado. Situnan deixou escapar um suspiro. Sua voz não estava mais cheia de arrogância ao pensar em seus bons amigos do passado. Wang Lin ponderou um pouco e olhou para Situnan. Qual é o seu plano? Os olhos de Situnan se iluminaram e a arrogância reapareceu. Ele disse, encontre um corpo com talento adequado para mim, reconsidere meu, cultive e procure as pessoas que me fizeram terminar nesta situação. Se eles morreram há muito tempo, então vou descontar minha raiva em seus descendentes. A personalidade de Situnan sempre foi assim. Naquela época, ele continuou ensinando a Wang Lin seu caminho quase demoníaco de cultivo. A razão de Wang Lin ter matado tanto tinha muito a ver com a influência de Situnan. Wang Lin acenou com a cabeça e disse, a conta que desafia o céu já se fundiu com a minha alma e não pode ser removida. Sem deixar Wang Lin terminar, Situ disse, bobagem. É tudo culpa daquela maldita conta que eu terminei em tal estado. Mesmo se você der para mim, eu não vou querer. Wang Lin olhou para Situnan e sussurrou, Situ. O que é? Situnan revirou os olhos. Obrigado. Situnan ponderou. Na verdade, ele já havia adivinhado que a conta que desafiava o céu era um tesouro muito raro, muito provavelmente além de um tesouro celestial. Mas embora ele fosse uma pessoa tirânica e arrogante, ele valorizava muito a bondade que os outros lhe tinham mostrado. O primeiro Suzaku foi gentil com ele e foi por isso que ele desistiu de deixar o planeta para ficar e proteger o país de Suzaku. A relação entre ele e Wang Lin era muito difícil, mas isso só tornava a relação entre eles ainda mais próxima. Ele basicamente viu Wang Lin crescer como um cultivador, então, para ele, Wang Lin era como seu próprio discípulo. Razão pela qual ele não podia pedir a conta desafiadora do céu. Situnan bufou ao virar a cabeça e dizer, se você quiser me agradecer, vá encontrar um corpo para mim. Espere um pouco, e deixe-me verificar se há um corpo adequado para mim neste planeta agora. Embora este velho não possa lutar contra inimigos, ainda tenho meus feitiços, então encontrar um corpo deve ser fácil. Com isso, o sim de Situnan se iluminou e seu sentido divino se espalhou. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele disse, Zhuqizi tem um discípulo chamado Qianfen. Seu corpo deve ser muito bom, discípulo de Zhuqizi. Esqueça, devo Suzaku à primeira geração. Se você quer matá-lo, eu não me importo, mas eu fazer isso é um pouco demais. É? Como esse tipo de corpo pode existir no planeta Suzaku? Embora este corpo ainda seja apenas um menino,
É um material de posse de alta qualidade. Nada mal. Eu não dou a mínima se ele é apenas uma criança. Este menino é feito para a possessão. Se tu não olhou para o extremo norte com os olhos cheios de alegria. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 426. Cristal do planeta de cultivo. Capítulo 426. Cristal do planeta de cultivo. Wang olhou para Situna. Os olhos de Situna estavam cheios de alegria. Com um sorriso, ele disse: Bom, este velho escolheu seu corpo. Wang Lin, siga-me até o Polo Norte. É onde o corpo que eu quero está localizado. Com isso, ele começou a voar. Wang lhe deu um tapa em sua bolsa de contenção. O mosquito soltou um rugido e apareceu diante de Wang Lin. Ele pulou nas costas do mosquito, sentou-se e seguiu Situna. Situna se virou para olhar o mosquito. Seus olhos brilharam quando ele disse: Que tipo de besteira é essa? Onde você achou isso? Este velho vai pegar um para brincar. O mosquito sempre foi tirânico, mas depois de sentir a aura de Situna, soltou alguns zumbidos e se afastou dele. Situna olhou para o bicho mosquito por um tempo. Num piscar de olhos, ele apareceu ao lado de Wang Lin nas costas do mosquito e disse: Para que você está correndo? Eu não vou te comer. O corpo do mosquito tremia ao olhar suplicante para Wang Lin. Wang Lin deu um sorriso falso enquanto esfregava a grande cabeça do mosquito. Ele pegou um pedaço de jade e depois de imprimir algumas informações nele, ele o entregou a Situna. Se você for lá, pode pegar quantos mosquitos quiser. Situna pegou o jade. Depois que ele pegou, sua expressão mudou imediatamente. Ele disse desajeitadamente: Não se preocupe. Eu não quero mais. O jade que Wang Lin lhe deu continha informações sobre o planeta onde o antigo deus encontrou uma grande quantidade de mosquitos. Mesmo com o orgulho do Situna, seu coração estremeceu ao ver a informação no jade. Ele então olhou para o bicho mosquito com uma expressão estranha. Situna deu um sorriso malicioso e disse: Wang Lin, que tal fazermos um acordo? Assim que eu tiver um corpo, empreste meu mosquito para estudar um pouco. Vou apenas estudá-lo e não prejudicar sua vida. Não é possível. Wang Lin recusou sem qualquer hesitação. Situna entrou em pânico e disse: Eu realmente não vou matá-lo. Pode ficar ainda mais forte. Não é possível. Wang Lin balançou a cabeça. Os olhos de Situna se arregalaram enquanto ele olhava para Wang Lin e gritava: Pirralho, ninguém se atreve a recusar este velho. Naquela época, esse velho queria a concubina da primeira geração e eu simplesmente a roubei dele. Enquanto eu quiser, ninguém pode me recusar. Você vai dar para mim? Se não, eu vou te matar com um tapa, sua criança não filiada. Wang Lin olhou para Situna. Ele não disse uma palavra, mas observou em silêncio. Pouco depois, Situna sorriu cautelosamente e disse: Como é que acabei com alguém como você? Quando você ainda era criança fui eu quem ajustou seu corpo para que você pudesse se cultivar. E também fui eu quem te deu a ideia de roubar o alicerce de alguém. E também te salvei muitas vezes. Você se esqueceu da época em que o pirralho da família Ten te perseguiu? Além disso, fora do Vale Juiming, arrisquei minha vida para te salvar e é assim que você me trata. Sou um velho lamentável, não tenho muitos desejos, só queria pegar emprestado um mosquito para estudar. Wang Lin sentiu sua cabeça doer. Se Situna tivesse continuado a jogar duro, ele seria capaz de ignorar, mas agora cada palavra que Situna dizia estava caindo em seu coração. Depois de um tempo, Wang Lin deu um sorriso desamparado e disse: Tudo bem, vou emprestar para você, vou emprestar para você. A expressão de Situna mudou de repente para uma arrogante e ele riu. Bom, isso é mais parecido com a pessoa que esse velho escolheu. Com isso, ele olhou para o mosquito e revelou um sorriso assustador. O corpo do mosquito estremeceu e gritou. Esse sorriso quase o fez cair do céu. Enquanto voavam, Wang Lin ponderou um pouco e perguntou: Situ, você conhece o reino Ji? A expressão de Situ não tornou-se séria quando ele disse: O Ji Dao é o Ji dos três reinos. Por que você está perguntando isso? Wang Lin olhou para Situna. Nesse mundo, além de Li Muan, a única outra pessoa em quem ele podia confiar completamente era Situna. Wang Lin deu um tapa em sua sacola de contenção e uma bolha de luz branca apareceu. Essa luz branca emitia uma pressão como a retribuição divina. Embora essa pressão não fosse perigosa para Wang Lin, ela poderia matar qualquer cultivador de alma nascente que a tocasse. Situna exclamou surpresa.
Ele pegou a luz branca, deu uma olhada mais de perto e sua expressão mudou muito imediatamente. Seu sentido divino imediatamente se espalhou para verificar os arredores antes que ele jogasse a luz branca na bolsa de Wang Lin. Ele enviou a luz branca através do sentido divino de Wang Lin diretamente para a bolsa. Situna exclamou, por que você tem o reino Ji? Wang Lin disse lentamente, de volta ao Vale de Yiming, um pedaço deste reino Ji apareceu em meu corpo. Você ainda estava dormindo, então não viu. Então meu corpo foi destruído e você salvou minha alma antes de voltar a dormir novamente. No campo de batalha estrangeiro, meu reino Ji alcançou sua conclusão. O reino Ji é uma substância muito tirânica. Não tenho muitas informações sobre isso, mas sei que a aliança de cultivo está sempre procurando por cultivadores do reino Ji. Sempre que encontram alguém que o tem, eles o matam. Você tem que se lembrar de nunca mostrá-lo a ninguém, especialmente ao Suzaku atual. A expressão de Situna era muito séria. Wang Lin acenou com a cabeça. Ele ponderou um pouco e então disse, eu suspeito que este reino Ji tem algo a ver com o seu método de cultivo de ascensão do submundo. Situna não ficou assustada. Ele coçou o queixo e disse, você pode ter razão, mas existem algumas variáveis desconhecidas em jogo aqui, porque então eu também teria o reino Ji. Pelo que eu sei, as chances de o reino Ji aparecer são simplesmente muito baixas. Além disso, é muito difícil cultivar. O fato de que você foi capaz de removê-lo de seu corpo sem ser afetado já é muito raro. Situna olhou para Wang Lin com apreciação em seus olhos. Situ, ouvi de alguém que o cristal do planeta de cultivo pode ajudar o reino Ji a superar suas limitações. Isso é verdade? O que exatamente é o cristal do planeta de cultivo? Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele finalmente fez a pergunta que vinha fazendo há centenas de anos. Você até sabe sobre o cristal do planeta de cultivo. Situna revelou uma expressão complexa antes de soltar um suspiro e dizer, o cristal do planeta de cultivo. Esse objeto não é uma coisa boa, mas se você quiser amar este planeta, você realmente tem que obtê-lo ou então pode causar problemas no futuro. Ponto A. O cristal do planeta de cultivo é a coisa mais cruel que a aliança de cultivo usa para controlar um planeta de cultivo. Situna estava prestes a continuar falando quando de repente olhou para longe e disse, falaremos sobre isso mais tarde. No momento, há membros do clã imortal abandonado antes de nós que estão dando oferendas a seus espíritos ancestrais. Deixe-me pensar. Lembro-me da primeira geração de Suzaku estudando um feitiço que poderia usar o espírito ancestral para absorver um pouco do poder misterioso. Estou envelhecendo e minha memória está piorando. Eu acho que está correto. Wang Lin, dê-me um jade celestial. Enquanto Wang Lin olhava para longe, ele deu um tapa na outra sacola de contenção, tirou um jade celestial e o entregou a Situna. Situna pegou jade celestial e em um sopro de tempo sugou até o ponto em que se partiu. Seus olhos estavam cheios de energia espiritual celestial quando ele disse, lembro-me da primeira geração de Suzaku dizendo que esse feitiço tinha uma fraqueza fatal. Embora essa fraqueza seja um pouco irritante para mim agora, devo ser capaz de evitá-la. Wang Lin, espere por mim aqui. Eu volto já. Com isso, L desapareceu. Quando Situna apareceu e assustou Zukizi, todos os cultivadores ascendentes sentiram aquela aura poderosa. Um velho vestido de branco apareceu no céu a leste do país de Suzaku. Ele era o único cultivador ascendente da seita Jade Celestial, Seu Yunfei. Nesse momento, sua expressão estava inquieta. Depois de um tempo, ele soltou um suspiro e disse, uma aura muito poderosa. L balançou levemente a cabeça. Ao olhar para o leste, seus olhos ficaram frios. Atrás dele estavam várias dezenas de cultivadores. A maioria deles estava no estágio de formação da alma e apenas 3 deles estavam no estágio de transformação da alma. Atrás dessas pessoas estavam mais de 100 cultivadores de almas nascentes. No céu ao sul do continente de Suzaku estava um exército de cultivo de mais de 100 cultivadores que voava para o sul. A pessoa na frente era um homem de meia idade. Ele era o cultivador ascendente da seita da Terra Quebrando. Ele sorriu amargamente e disse, não tive sorte em me envolver em um período de guerra tão confuso. Depois que Zukizi voltou a Monte Suzaku, ele descansou um pouco antes de partir rapidamente. Desta vez, seu alvo estava no lado oeste do continente Suzaku. Nas nuvens negras na extremidade leste do continente Suzaku, o quinto ancestral tristemente desviou o olhar. O ancião da seita cadáver, Sima,
Com seu cultivo de transformação de alma, não conseguiu detectar a mudança que ocorreu quando Situna apareceu, mas quando ele viu a expressão do quinto ancestral ficar feia, ele não pôde deixar de se surpreender. Ele estava prestes a sondar por informações quando o quinto ancestral balançou as mangas e disse: "É o de cima, vamos começar." Os olhos de cima se iluminaram e ele riu. "Bom, o motivo pelo qual vim aqui foi para entregar este cadáver. Isso poderia fazer sua árvore espiritual ancestral do clã imortal abandonado florescer ainda mais." Com isso, ele se virou para olhar para os dois diáconos cadáveres atrás dele. Sem dizer uma palavra, os dois diáconos desceram do caixão e começaram a formar focas. Fios de energia espiritual voaram deles e pousaram no caixão. Pouco depois, os dois liberaram uma luz misteriosa e fantasmagórica de seus corpos e gritaram: "Abra!" O som de dois pedaços de madeira raspando um no outro encheu o ar enquanto a tampa de madeira do caixão se movia lentamente para criar uma abertura. A abertura foi ficando cada vez maior. Gás negro veio de dentro junto com o fedor de carne podre. O olhar do quinto ancestral estava calmo enquanto olhava para o caixão. No entanto, os 3 xamãs de 8 folhas atrás dele estavam muito nervosos e secretamente em guarda. Acender. Os 2 diáconos cadáveres gritaram juntos mais uma vez. A tampa foi repentinamente empurrada para o lado por uma mão invisível e se espatifou no chão. Nesse momento, o gás negro se tornou ainda mais denso à medida que mais dele escapava do caixão e parecia querer cercar todo o caixão. O quinto ancestral do clã imortal abandonado disse friamente: "Este é o cadáver de que vocês estavam falando." O Elder Cima deu um sorriso malicioso e disse: "Quinto antepassado, não me culpe, as ordens vieram de cima e o cadáver também foi entregue de cima. Não tenho o direito de tomar decisões." No entanto, no planeta Suzaku, não há muitos cadáveres do clã demônio gigante da transformação da alma. Este foi transferido de outro planeta. Os outros 4 cadáveres já deveriam ter sido entregues em seus locais. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 427, Árvore do Espírito Ancestral. Capítulo 427 Árvore do Espírito Ancestral. O quinto ancestral permaneceu quieto, mas ligeiramente distante. Nesse momento, as mãos dos 2 diáconos cadáveres formaram os selos cada vez mais rápido. Então eles tossiram sangue, mas o sangue não caiu no caixão, formou 2 pessoas de sangue. As 2 pessoas de sangue avançaram diretamente para o caixão. Um grande cadáver flutuou para fora do caixão acompanhado por muitos sons de raspagem. Este cadáver tinha mais de 30 metros de altura e estava apodrecendo. Havia partes onde você podia ver os ossos brancos. Alguns vermes gigantes ainda se moviam dentro do corpo, fazendo com que parecesse muito nojento. Porém, a cabeça do cadáver se mantinha em ótimas condições, principalmente entre as sobrancelhas onde o machado roxo era muito perceptível. Nesse exato momento, uma voz calma veio ao longe. "Quinto ancestral do Forsaken Imortal Clã, este velho Shuinfe está aqui para lutar com você." No momento em que essa voz os alcançou, um estrondo de estilhaçar a terra veio de fora da nuvem negra. Logo depois, uma forte pressão apareceu fora da nuvem negra e estilhaçou. A 10.000 pés de distância estava o cultivador ascendente da seita Jade Celestial, cujos olhos eram como relâmpagos. Atrás dele estava uma grande quantidade de cultivadores com olhares frios e olhos cheios de intenção de matar. Os olhos do quinto ancestral ficaram frios quando ele acenou com a mão direita e disse: "Mate." Com essa única palavra, todos os membros do Forsaken Immoral Clã avançaram e uma batalha começou. Shuinfei chegou ao lado do caixão, bateu nele, com a palma da mão e disse: "Seita do cadáver, vocês estão cortejando a morte." O quinto ancestral do clã Forsaken Imortal estendeu a mão e puxou o cadáver gigante para onde os membros do clã estavam dando suas oferendas antes que a mão de Shuinfei pudesse pousar sobre ele. Com um estrondo, o grande cadáver caiu no chão, criando uma onda de choque que levantou a poeira do chão. O caixão foi transformado em pó pela palma da mão de Shuinfei. O quinto ancestral disse rapidamente: "Ative a árvore da reencarnação." Então ele rapidamente avançou em direção a Shuinfei e acenou com a mão. Nuvens negras vieram rapidamente e cercaram ele e Shuinfei. Havia flashes de luz saindo de dentro da nuvem negra, bem como ondas de choque devido ao uso da energia espiritual celestial. Qualquer um que foi pego pelas ondas de choque foi imediatamente transformado em pó. Depois que o quinto ancestral saiu,
Um dos anciões rapidamente saltou sobre os membros do clã e pousou no grande cadáver. Ele não parecia se importar com os vermes no corpo quando sua mão direita se esticou e uma bola de luz dourada do tamanho de seu punho apareceu em sua mão. Nesse momento, um dos olhos do cultivador da transformação da alma no estágio intermediário se iluminou e ele contornou a pessoa que estava lutando antes de avançar em direção à pessoa com a luz dourada. Ele gritou: "Largue essa luz dourada." Então ele acenou com a mão e uma espada voadora voou. O xamã de 8 folhas de repente ergueu a cabeça para olhar para o homem de meia-idade que estava atacando ele. Sem qualquer hesitação, ele pressionou a luz dourada no peito do cadáver gigante. A luz dourada brilhou quando a espada voadora atravessou o peito do xamã de 8 folhas. O rosto do xamã de 8 folhas estava mortalmente pálido, mas ele continuou a pressionar a luz dourada no peito do cadáver. Então ele soltou uma risada e enxugou a ferida em seu peito. Ele lambeu o sangue de seus dedos e rapidamente saiu para lutar contra o homem de meia-idade. O brilho dourado no cadáver do clã demônio gigante tornou-se cada vez mais brilhante. Shuiunzi, que estava lutando contra o quinto ancestral, franziu a testa enquanto recuava e gritava: "Destrua o cadáver do clã do demônio gigante." Todos os cultivadores ao redor avançaram contra o cadáver. No entanto, os membros do Forsaken Imortal Clã se jogaram no caminho, pois não se importavam com suas vidas. Alguns até estavam dispostos a se inflar para impedir que os cultivadores entrassem. O brilho dourado tornou-se cada vez mais brilhante. Neste momento, o cadáver do clã demônio gigante começou a encolher. A luz dourada era como uma planta na terra, crescendo enquanto sugava os nutrientes do solo. Este processo durou 10 respirações de tempo antes que o cadáver do clã demônio gigante fosse drenado de toda a energia e então se transformasse em pó. Shuiunfei saiu da nuvem negra em direção ao brilho dourado. O quinto ancestral zombou da nuvem negra e não tentou impedi-lo. Quando Shuiunfei chegou, o brilho dourado repentinamente se estilhaçou e uma árvore de reencarnação de 300 metros de altura apareceu. Uma poderosa onda de choque se espalhou a partir dele e cobriu completamente toda a parte oriental do planeta Suzaku. A expressão de Shuiunfei mudou muito quando ele rapidamente recuou. No entanto, ele foi atingido pela onda de choque, de modo que o sangue escorreu do canto da boca. O quinto ancestral zombou enquanto avançava em direção a Shuiunfei. Os olhos de Shuiunfei brilharam quando ele decidiu não lutar novamente. Ele saiu desse lugar enquanto gritava: "Recue!" Todos os cultivadores que estavam lutando com o clã imortal abandonado suspiraram e rapidamente se retiraram. Os membros do clã imortal abandonado estavam prestes a persegui-los quando o quinto ancestral disse: "Não persiga, proteja a árvore espiritual ancestral da reencarnação." O Elder Sima, que não havia agido de forma alguma, olhou para a árvore da reencarnação com uma luz misteriosa nos olhos. Ele disse: "De acordo com o acordo entre nós dois, onde está o item?" O quinto ancestral ponderou um pouco antes de apontar para a testa. Em seguida, uma tatuagem do tamanho de sua palma voou de entre suas sobrancelhas. Essa tatuagem era muito complicada, apenas olhar para ele faria seus olhos girarem. No entanto, ele continha uma sugestão de um poder muito primitivo e destrutivo. Essa tatuagem é uma das tatuagens passadas pelos ancestrais. Quando cheguei ao estágio de 9 folhas, eu concluí. Com isso, ele acenou com a mão e a tatuagem voou para o velho Sima. A expressão de Elder Sima tornou-se séria quando ele deu um tapa na sacola de contenção e tirou uma caixa de jade. Esta caixa não emitia energia espiritual, mas energia espiritual celestial e estava coberta com restrições poderosas. Ele cuidadosamente colocou a tatuagem dentro da caixa de jade antes de soltar um suspiro de alívio e colocar a caixa em sua bolsa. Ele então riu e disse: "O quinto ancestral com certeza é decisivo. Espero que os outros ancestrais façam o mesmo. Já que meu clã imortal abandonado fez uma promessa à sua seita cadáver, não vamos desistir do nosso lado do acordo." O quinto ancestral olhou friamente para o ancião Sima. Enquanto Sima ria, seus olhos se iluminavam e ele de repente disse: "Vou passar uma mensagem do mestre da minha seita cadáver. Em minha seita cadáver, ainda temos um cadáver do clã demônio gigante que uma vez cortou muitos de seus xamãs de 9 folhas. Seu corpo já atingiu o estágio intermediário de ascendente. Se você estiver interessado, pode nos contatar a qualquer momento." Depois de dizer isso, ele nem esperou por uma resposta antes de sair rapidamente.
Os 2 diáconos cadáveres os seguiram rapidamente e os 3 desapareceram da nuvem negra. A mesma cena aconteceu nas bordas norte, sul e oeste do continente Suzaku também. Infelizmente, além de Zukezi, que destruiu com sucesso a árvore da reencarnação no oeste, o sul e o leste falharam. No entanto, uma cena estranha se desenrolou na árvore do norte. A figura de Situnan se moveu como um fantasma e silenciosamente entrou na névoa negra. Ninguém o notou chegar, nem mesmo o quarto, um incestor que era o responsável por este lugar. No momento em que a árvore do espírito ancestral da reencarnação começou a crescer, Situnan entrou nela e se tornou como um parasita. Ele absorveu todos os nutrientes destinados à árvore, causando o colapso do raro broto da árvore do espírito ancestral da reencarnação. Esta cena estranha fez com que todos os membros do Forsaken Immortal Clan ficassem atordoados. O furioso quarto ancestral teve que sacrificar tatuagens para finalmente encontrar Situnan. Situnan riu arrogantemente do quarto ancestral e desapareceu, deixando para trás apenas uma voz no vento. Droga, isso foi desagradável. Se eu soubesse que era tão nojento, não o teria comido. O cabelo do quarto ancestral do Forsaken Immortal Clan ficou branco e seus olhos estavam tão injetados que o sangue estava prestes a pingar. Ele soltou um rugido enquanto avançava e perseguia Situnan. Situnan não apenas devorou uma árvore da reencarnação, mas um espírito ancestral. Este foi um dos 5 espíritos ancestrais que o clã imortal abandonado passou dezenas de milhares de anos nutrindo. Depois que um espírito ancestral cresce e é combinado com um feitiço especial, ele pode invocar um corpo espiritual do vazio. O corpo espiritual então se fundirá com o espírito ancestral para criar um xamã de 10 folhas. No entanto, um espírito ancestral foi devorado bem debaixo de seu nariz. Sua cabeça estava cheia de raiva e sua raiva já havia atingido o limite. Eu vou te matar. O quarto ancestral gritou enquanto perseguia Situnan como um louco. Situnan estava escapando muito rápido enquanto ria. O método do Suzaku de primeira geração é um tanto descarado, mas esse velho gosta. Quando este velho tiver um corpo, posso ensiná-lo a Wang Lin e nós 2 podemos devorar os espíritos ancestrais. Embora eu tenha medo de que, com o nível de cultivo atual de Wang Lin, ele não aguente. Eu vou te matar. Um rugido feroz de alguém cujo coração parecia ter sido despedaçado veio de trás de Situnan. O ódio vindo do rugido por trás de Situnan não poderia ser descrito em palavras. Wang Lin já tinha ouvido o rugido à distância. Ele imediatamente colocou de lado o bicho mosquito e rapidamente voou para o lado em vez de esperar por Situnan em um só lugar. Quando o senso divino de Situnan se espalhou, ele encontrou Wang Lin e teleportou para ele. Ele apareceu ao lado de Wang Lin e disse rapidamente: "Você é muito lento, eu vou te carregar. Há um cachorro louco correndo atrás de nós. Uma vez que este velho tenha um corpo e tenha digerido o poder do espírito ancestral, com certeza vou ferver aquele pequeno doido." Com isso, ele agarrou Wang Lin e voou rapidamente. A velocidade de Situnan era muito rápida. Em um piscar de olhos, ele e Wang Lin haviam deixado o continente Suzaku e estavam ao caminho do Polo Norte. O quarto ancestral do Forsaken Immortal Clan parecia estar decidido a perseguir Situnan. Enquanto Situnan voava, ele não demonstrou medo algum. Ele frequentemente diminuía a velocidade para permitir que o quarto ancestral alcançasse. Esse velho devorou o espírito ancestral deles e depois que eu me fundir com o corpo, vou devorar esse cachorrinho maluco também. Isso deve reduzir muito o tempo de recuperação. Vou me beneficiar pessoalmente e exterminar um xamã que é semelhante em poder a um cultivador ascendente. Então pode-se dizer que não esqueci a bondade de Suzaku da primeira geração. Situnan riu. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 428, Little Northern Flamiland. Capítulo 428, Little Northern Flamiland. Little Northern Flamiland está no extremo norte do planeta. É onde Shuyu costumava estar localizado. O gelo aqui nunca derreteu desde que os cultivadores chegaram a este planeta. O vento frio uiva o dia todo e a terra se enche de gelo. À distância, pode-se ver uma nuvem de névoa azul escura que flutuaria ao redor da área. Onde quer que esta névoa vá, tudo com vida morrerá. Essa névoa fria é chamada de névoa Ninili. Este misterioso poder natural só aparece em lugares extremamente frios. Além de destruir tudo, a névoa Ninili tem outro efeito que é sugar o que não pode absorver e refinar lentamente. A Little Northern Flamiland é muito grande.
Quando Shuyu estava aqui, eles só podiam explorar 1/3 da Terra antes de não conseguirem avançar mais, então acabaram construindo seu país na fronteira desta região. No entanto, alguns dos cultivadores poderosos sabiam que no centro da Little Northern Flame Land havia um campo de gelo vermelho. O gelo não era frio, mas chamas. Esta é uma ocorrência muito. O fogo que existe no gelo forma um poder que pode surpreender as pessoas. Assim, os cultivadores do planeta Suzaku chamaram este lugar de Terra da Pequena Chama do Norte. Existem algumas restrições antigas nesta terra que existem há muito tempo. A névoa Ninili é uma delas. A Ri é também a restrição. Chama sangue. Não tem efeito em coisas sem sangue, mas se qualquer coisa com sangue for atingida pela luz, seu sangue começará a ferver e eles morrerão em 10 segundos. Além desses, há também o gelo que pode absorver o sentido divino. Este gelo faz sentido divino enfraquecer constantemente quando os dois entram em contato. Nesse momento, nas profundezas da terra da Pequena Chama do Norte jazia o corpo de um menino coberto pela névoa dos 9 Li. O menino estava muito perto de mim, mas ele tinha uma expressão de luta. Ele ocasionalmente abria a boca para cuspir um fio de gás preto que afastaria a névoa dos 9 Li. No entanto, no momento em que a névoa da 9 Li fosse afastada, ela voltaria e refinaria lentamente o garoto. Este menino era a criança demoníaca que o chefe da seita cadáver, Suntai, havia lançado contra o ancestral do clã do demônio gigante. Esta criança demoníaca era muito estranha. Naquela época, o corpo do ancestral do Giant Demon Clan foi destruído por ele. Em seguida, o ancestral do Giant Demon Clan foi forçado a escapar com sua alma de origem e no final usou este lugar para prender a criança demoníaca. Se não fosse pelo fato de Suntai ter sido mandado embora pela linhagem de sangue ancestral do clã demônio gigante, então, com Suntai controlando-o, a criança demoníaca não teria sido presa. A origem dessa criança demoníaca foi ótima. Para falar sobre a origem desta criança demoníaca, primeiro temos que falar sobre a seita cadáver. A seita do cadáver é uma seita muito grande, não é algo com que qualquer seção do planeta Suzaku possa se comparar. Na verdade, existem ramos da seita do cadáver em muitos planetas. A seita do cadáver é uma organização muito grande com raízes em muitos planetas de cultivo diferentes. Eles estão envolvidos no comércio de corpos e na coleta de materiais de origens misteriosas. Muito poucas pessoas sabem onde fica a sede da seita cadáver porque isso é um segredo. A estrutura da seita do cadáver é como uma torre. Existem muitos níveis diferentes. Dentro da aliança de cultivo, a seita cadáver é uma das poucas reconhecidas como uma seita oficial. Comparada com todas as várias seitas nos muitos planetas de cultivo, a seita do cadáver é uma das poucas seitas reais da era atual. Muitos cultivadores da geração mais velha sabem que não se pode mexer casualmente com a seita cadáver. Diz-se que a pessoa por trás da seita cadáver tem alguma conexão com o colapso do reino celestial. No entanto, isso é apenas um boato, ninguém sabe se é verdadeiro ou falso. Mas não importa o que aconteça, não há necessidade de questionar o quão poderosa é a seita do cadáver. Em cada ramo da seita do cadáver, há um mestre da seita e um ancião-chefe. O mestre da seita é responsável por administrar os assuntos da seita, enquanto o ancião-chefe é responsável por monitorar tudo. Dentro da seita do cadáver, há um jade contendo informações sobre mais de 3.000 tipos diferentes de corpos. Assim que um desses corpos for encontrado, eles podem ser trocados por alguns tesouros celestiais. A criança demoníaca foi algo que Suntai obteve em um planeta desolado. O corpo desta criança demoníaca está classificado em 171 na seita cadáver. Ele tem uma raiz espiritual oculta que ainda não foi determinada. É um corpo criado pela natureza para ser possuído. Quando alguém o possui, ele desenvolverá uma raiz espiritual para corresponder àquela pessoa. Suntai ficou muito feliz depois de encontrar este corpo. Ele o refinou por mais de 1000 anos para finalmente criar esta criança demoníaca. Ele ainda tinha a habilidade de usar feitiços. Apenas o próprio corpo já estava no estágio intermediário da formação do Soul Trans. A única coisa estranha sobre isso era que tinha que ser mantido dentro de uma formação especial para ser nutrido e não podia deixar a formação por muito tempo. Razão pela qual quando Suntai foi para o reino celestial, ele não trouxe a criança demoníaca com ele. Depois que ele voltou, ele o recuperou e planejou ir para um planeta próximo com um grande ramo da seita cadáver. Ele planejou trocar o corpo por uma pílula separadora de almas de nível 8 para remover o selo de Zoe.
Foi nesse momento que Wang Lin o chamou, e foi por isso que ele teve a criança demoníaca para usar contra o ancestral do clã do demônio gigante. Neste dia, na Little Northern Flameland, 2 raios de luz viajando mais rápido do que a velocidade do som voaram pelo céu, 2 pessoas na frente e uma pessoa atrás. Um dos que estavam na frente usava uma túnica branca e sob seus cabelos brancos e esvoaçantes estava o rosto de um jovem. Ao lado desse jovem estava um homem de meia idade. Sua constituição era grande e ele exalava uma aura muito arrogante. Se alguém olhasse de perto, eles veriam que seu corpo não era sólido, mas um tanto transparente. A última pessoa foi um velho de cabelos brancos com os dentes cerrados enquanto os perseguia. Wang Lin estava entre os 3. Situna olhou de volta para o quarto ancestral do clã imortal F. Saken e gritou: "Você é muito lento, seu pirralho. Este velho teve que esperar por você tantas vezes. Se você não voar mais rápido, este velho não vai esperar por você." O quarto ancestral ficou furioso. Ele quis desistir muitas vezes ao longo do caminho, mas sempre que estava prestes a desistir, o homem de meia idade parava para provocá-lo. O quarto ancestral achou isso muito estranho, mas não estava disposto a desistir. Ele tinha uma técnica secreta que poderia usar para recuperar o espírito ancestral, mas o requisito era que o espírito ancestral ainda não tivesse sido refinado. Foi por isso que ele continuou o perseguindo. Os 3 foram muito rápidos. Eles voaram para o centro de Little Northern Flameland e entraram na área das chamas de gelo. Wang Lin foi capaz de ver imediatamente a criança demoníaca dentro da chama vermelha. Os olhos de Situna brilharam. Ele parou, soltou uma risada e olhou para o quarto ancestral que estava chegando rapidamente. Antes de meu corpo ser destruído, eu me cultivava neste lugar por muito tempo, então eu tenho um entendimento muito profundo das restrições aqui. Situ revelou um olhar reminiscente quando sua mão formou um selo e apontou para o ar. O solo tremeu imediatamente quando uma luz dourada começou a se formar e então se dissipou. Situna riu enquanto agarrava Wang Lin, então ele se afastou 300 metros e olhou para o quarto ancestral. No momento em que o quarto ancestral chegou, todo o céu foi coberto por uma luz branca. Esta luz branca era muito brilhante e carregava um poder misterioso que pousou no corpo do quarto ancestral. A luz vermelha apareceu imediatamente sob a pele do quarto ancestral. O quarto ancestral zombou. A luz da chama de sangue. Seu Forsaken imortal clã era nativo deste planeta, então eles tinham um bom conhecimento deste lugar. Ele foi capaz de reconhecer imediatamente o que era a luz branca. Ele acenou com a mão direita e uma tatuagem gigante apareceu diante dele. A tatuagem brilhou e então todas as luzes brancas foram afastadas do corpo do quarto ancestral. Situna exclamou de surpresa e seus olhos ficaram frios. Ele então se moveu tão rápido quanto um raio em direção ao quarto ancestral. O quarto ancestral de repente ergueu a cabeça na direção de Situna e acenou com a mão. A tatuagem diante dele se transformou em fios que tentaram prender Situna. Situna riu. Ele não se esquivou, mas passou por esses fios e entrou diretamente no corpo do quarto ancestral. O quarto ancestral gritou: "Sai daí!" Ele deu um tapa na testa e uma planta de folha de 9 apareceu nela. No momento em que esta planta apareceu, Situna saiu do quarto ancestral, liberou toda a sua aura e gritou: "Nevoeiro 9 Li." A névoa que cercava a criança demoníaca voou rapidamente para Situna, prendeu os 2 e os arrastou em direção à chama de gelo em que a criança demoníaca estava presa. Isso aconteceu muito rapidamente. Em quase um instante, Situna e o quarto ancestral foram cercados pela névoa. Um pilar de chamas de gelo se formou ao redor de cada um deles. Nesta manhã havia 3 pilares de chamas de gelo dentro da névoa Ninili. Situna revelou um olhar de alegria dentro da chama de gelo e então misteriosamente saiu dela. Ele voou para a chama de gelo onde a criança demoníaca estava localizada e entrou no corpo. Wang Lin, essa névoa Ninili é uma formação natural e é a proteção perfeita para mim. Não demorará muito para eu recuperar meu cultivo. Eu irei te encontrar quando terminar. Você terá que ter cuidado com os Ukizi durante esse tempo. Não morra antes de eu sair. A voz de Situna saiu da névoa dos 9 Li. Wang Lin ponderou um pouco. Ele olhou para a criança dentro da névoa e perguntou: "Você não precisa que eu proteja você?" "Não há necessidade. Esta névoa Ninili é a melhor proteção." A voz de Situna continha um traço de citação. Depois de dezenas de milhares de anos, ele finalmente teria um corpo novamente.
Mesmo que ele tivesse passado por muitas coisas em sua vida, ele não podia deixar de ficar animado. Cultivadores estrangeiros, esperem todos. Assim que este velho recuperar seu cultivo, eu definitivamente irei encontrar vocês para minha vingança. Wang Lin ergueu a cabeça para olhar ao longe e disse calmamente: Você ainda não me disse o que é o cristal do planeta de cultivo. Cristal do planeta de cultivo. Antes de me tornar o governante de um planeta de cultivo, também pensei que fosse um tesouro poderoso. No entanto, depois que me tornei o Suzaku de segunda geração, descobri que esse item era simplesmente vicioso demais. Copyright, novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 429. O segredo do cristal do planeta de cultivo. Capítulo 429. O segredo do cristal do planeta de cultivo. Wang Lin franziu a testa enquanto esperava que Situ não continuasse. O cristal do planeta de cultivo. São peidos de cachorro. É algo que a Aliança de Cultivo criou e dá a cada país de cultivo que atinja a sexta posição. Plantar dentro do planeta de cultivo e ativá-lo fará com que todo o planeta seja cercado por um poder misterioso. Desde o dia em que ele abre, qualquer coisa viva que nasça naquele planeta perderá um pedaço de sua alma. Este pedaço de alma é absorvido pelo cristal do planeta de cultivo e o poder absoluto sobre o cristal é dado ao país pela Aliança de Cultivo. Um campo de cultivo de nível 6 é como um rei por causa da existência do cristal do planeta de cultivo. Com este objetivo, qualquer geração de Suzaku pode matar qualquer ser vivo no planeta, a menos que essa pessoa ou criatura esteja um passo além do estágio ascendente e recupere à força seu pedaço de alma. Caso contrário, não há outra maneira. No entanto, minha especulação é que o cristal do planeta de cultivo não é um segredo em muitos outros planetas e as pessoas encontraram maneiras de lidar com isso, ou então não haveria tantos países de nível 6 que foram derrubados pelas pessoas de seu próprio planeta. Mas, em geral, este cristal do planeta de cultivo dá o controle final do planeta para os países de cultivo do ranking 6. Quando me tornei o Suzaku e descobri isso, secretamente eu sabotei e selei o cristal do planeta de cultivo. Embora o cristal ainda possa absorver os pedaços de almas, ele não pode ser usado até que o selo seja quebrado. É por isso que o planeta atual Suzaku é uma bagunça, caso contrário, seria tão resistente quanto um tambor de ferro. Todos os Suzakus atrás de mim devem ter me odiado por isso, mas eu simplesmente não gosto daquele cristal de merda. Mesmo com a força mental de Wang Lin, depois de ouvir isso, sua expressão não pôde deixar de ficar feia e seu coração estremeceu. Wang Lin sked, em um tom sério, então, se Zu quiser assumir o controle do cristal do planeta de cultivo, ele só precisará de um pensamento para me matar. Se tu não disse, há um item chamado coração do planeta de cultivo que está ligado ao cristal do planeta de cultivo. Apenas o atual Suzaku tem posse dele. Ele terá que desistir de parte de sua vida para ativá-lo e isso permitirá que ele mate qualquer um. Um pedaço de sua alma está dentro do cristal, então se você quiser ter um futuro pacífico quando deixar o planeta, você deve extrair sua alma do cristal do planeta de cultivo. Então isso significa que o que ouvi sobre o cristal do planeta de cultivo ser capaz de ajudar o Reino Ji a evoluir é falso. Wang Lin franziu a testa. É difícil falar sobre esse assunto porque não tenho Reino Ji para estudar. Ok, vamos falar sobre isso quando eu me recuperar. Wang Lin, você não precisa se preocupar muito, eu ainda estou lá. Situnan se acalmou e começou sua posse. Wang Lin ficou parado. Depois de muito tempo, seus olhos ficaram frios. Como minha vida poderia estar nas mãos de outra pessoa? Não, é de se admirar que tantos países de cultivo tenham traído Suzaku no momento em que o clã imortal abandonado apareceu. Não é de admirar que Zukizi quisesse eliminar os países de cultivo do quinto lugar que poderiam se tornar o sexto posto. Portanto, esta é a razão por trás de tudo. Se Zukizi ainda pudesse controlar o cristal do planeta de cultivo, a situação agora não seria assim. Com o ataque de todos os cultivadores do planeta, o Forsaken Imortal Clan estaria em perigo de ser exterminado. Se Zukizi pudesse controlar o cristal do planeta de cultivo, então ele poderia facilmente ter tomado a bandeira de 1 bilhão de almas da Dutian Senhor em vez de esperar até agora. Cristal do planeta de cultivo. Nadu não tinha motivos para mentir para mim, mas seu tom naquela época também era cheio de incertezas. A figura de Wang Lin desapareceu da Little Northern Flameland. A coisa mais importante agora é pegar o cristal do planeta de cultivo e recuperar aquele pedaço da minha alma. Então,
Vou deixar o planeta para encontrar o Alvide. 1. Com a atual bagunça em que o planeta Suzaku está, não é adequado para o cultivo. No entanto, ainda preciso fazer alguns preparativos antes disso. A bandeira da alma de 1 bilhão de almas enfraqueceu, então eu preciso fazer outra viagem ao campo de batalha estrangeiro para capturar almas errantes e ver se elas podem ser usadas para ajudar a reabastecer a bandeira da alma. Se for possível, pegarei alguns devoradores de almas para usar como almas primárias. Quando eu fizer isso, o poder da bandeira de 1 bilhão de almas deve se recuperar. Além disso, há aquela pequena garrafa de sangue do ancestral do clã do demônio gigante. Essa garrafa é muito importante para o meu corpo original que ainda está na lua. Pode permitir que meu corpo original use as técnicas dos deuses antigos. Aquela pessoa que estava implorando por ajuda da seita Cadáver Nezal deve ser o ancestral fundador do clã demônio gigante. Eu preciso ir lá para ver se consigo mais sangue. Infelizmente, a quantidade de energia espiritual de que o corpo original precisa para atingir o estágio de 4 estrelas é inimaginável. Eu também preciso da aura de um deus adulto antigo, o que será muito difícil de conseguir. No antigo clã dos deuses, ir de 3 estrelas para 4 estrelas é um rito de passagem. Uma vez que o corpo original faça uma descoberta, de acordo com as memórias que herdei, ele se igualará a um cultivador ascendente. Tusen dentro da terra do deus antigo também é um grande problema. Se ele deixar a terra do deus antigo, a primeira coisa que fará é me encontrar. Com meu cultivo atual, mesmo com meu corpo original, não sou páreo para Tusen. Mesmo que Situna também agisse, o resultado seria o mesmo. Afinal, Tusen herdou a força de Tusi. Durante seu auge, Tusi era um antigo deus de 8 estrelas que poderia destruir um planeta com seu braço. Wang Lin franziu a testa. Tusen sempre foi um espinho em seu coração. Uma das razões pelas quais ele queria deixar o planeta Suzaku rapidamente foi por causa de Tusen. Devo retornar a Shu para mandar Zoro para casa. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele se virou e voou em direção a CHU. Ao longo do caminho, o céu estava quase totalmente coberto por nuvens negras. As nuvens negras estavam cheias de membros do clã imortal abandonado. Eles estavam usando as nuvens negras para voar rapidamente em direção ao continente Suzaku. Quanto mais Wang Lin via, mais carrancudo ficava. Embora odiasse Zukizi, ele ainda era um cultivador. Ao longo do caminho, ele matou incontáveis membros do clã imortal abandonado. Infelizmente, eram simplesmente muitos, então ele teve que desistir e se manter escondido enquanto voava em direção a Shu. Quase todos os países de cultivo de nível 3 foram destruídos ou caíram sob o controle do clã imortal renegado. Todos os membros do clã imortal abandonado estavam reunidos no continente Suzaku quando a segunda batalha com o país de Suzaku começou. Durante a jornada para o continente Suzaku, o clã Forsaken imortal atacou todos no caminho. Um grande número de países de cultivo de nível 4 caiu em seu rastro. O planeta inteiro estava coberto de sangue. Cada vez menos cultivadores apareciam no céu do planeta Suzaku e as nuvens negras pareciam estar no céu o tempo todo. O ataque que o clã imortal abandonado vem preparando há dezenas de milhares de anos finalmente explodiu com força total no planeta Suzaku. O país de Suzaku começou imediatamente seu contra-ataque feroz no momento em que a segunda batalha começou. Qianfeng foi nomeado o líder desta batalha, então todos os cultivadores deveriam ouvir suas ordens. Grandes quantidades de cultivadores foram enviados a vários lugares para lutar contra o clã imortal abandonado. Cada país de cultivo de nível 5 se tornou um campo de batalha. O planeta inteiro estava tremendo e prestes a entrar em colapso com esta guerra. No entanto, o país de Suzaku não era forte o suficiente para resistir, então continuou sendo posto de volta. Quase todos os dias, uma grande quantidade de cultivadores morria em batalha. Ao mesmo tempo, uma notícia chocante após a outra se espalhou por cultivadores que conseguiram escapar. Todas as seitas do quinto país de cultivo da Waterink mudaram de lado. Peônia, país de cultivo do quinto lugar, mudou de lado. O quinto país de cultivo de Qin mudou de lado. A traição de 3 países de cultivo de nível 5 foi como 3 socos no país já em retirada de Suzaku. Eventualmente, o país de Suzaku teve que puxar sua linha de defesa de volta ao continente Suzaku. No entanto, notícias ainda mais chocantes se espalharam. Essas notícias fizeram estremecer os corações de todos os cultivadores do planeta Suzaku. O irmão mais novo aprendiz de Suzaku dessa geração,
Aquele que perdeu a luta pelo título de Suzaku, Yunkizi, apareceu. Ele apareceu de repente no mesmo campo de batalha. Kizukizi deu um ataque furtivo nele, fazendo com que Zukizi fosse gravemente ferido. A identidade de Yunkizi era o segundo ancestral do clã imortal abandonado. Wang Lin ouviu isso quando estava voltando para Shu. O choque em seu coração foi indescritível. Ele tinha um palpite de que Yunkizi viria procurá-lo. No entanto, uma pessoa encontrou Wang Lin antes de Yunkizi. Neste dia, Wang Lin tinha acabado de abrir uma antiga matriz de transferência. O destino dessa matriz era Shu. No momento em que entrou na fileira, Wang Lin parou e se virou para olhar à distância, onde viu um homem corpulento usando um chapéu de palha se aproximando. Irmão Wang, já se passaram muitos anos desde nosso último encontro. Você ainda se lembra de mim? O homem corpulento parou 3 metros diante de Wang Lin e tirou o chapéu de palha. No lado oriental do continente Suzaku, a expressão do ancestral ascendente da seita Jade Celestial era muito feia. Anteriormente, ele foi atingido pela onda de choque do espírito ancestral e ficou com ferimentos que foi forçado a suprimir. Então a batalha com o Forsaken Imortal Clã começou, então ele não teve tempo para descansar antes de voltar para a batalha. Na batalha de 3 dias atrás, o quinto ancestral apareceu mais uma vez. Durante a batalha, seus ferimentos eclodiram e ele foi forçado a fugir. Ele estava voltando para a seita Jade Celestial porque decidiu que até que seus ferimentos fossem curados, ele não ajudaria Zukizi. Se chegar a hora, vou simplesmente deixar este planeta. Com meu nível de cultivo, serei uma potência em qualquer planeta de cultivo. Vendo que a seita Jade Celestial estava à vista, Shu Yunfei parou de repente e olhou para longe. Uma pessoa se aproximou do horizonte. Essa pessoa estava vestindo uma túnica vermelha, seu rosto era velho, ele exalava uma aura antiga e uma forte pressão podia ser sentida nele. Ele parou 20 pés antes de Shu Yunfei e olhou para ele. Irmã Shu, não nos encontramos há muitos anos. Ainda está todo mundo bem? Os olhos de Shu Yunfei ficaram sérios quando ele olhou para a pessoa e disse, Yunkizi. O velho de túnica vermelha ergueu a cabeça, soltou um suspiro e disse, parece que o irmão Shu ainda se lembra de mim. Esqueça. Irmã Shu, vim desta vez para lhe dar um conselho. Saia do planeta Suzaku. O atual Yunkizi não tinha nenhum vestígio de sua confusão anterior. Estou renomeando Tianzi para Alceia. Ele é o velho que concorda em aceitar Wang Lin como discípulo por 100 anos se Wang Lin puder alcançar seu planeta Copirig Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 430. Mensageiro. Capítulo 430. Mensageiro. Os olhos de Shu Yunfei ficaram frios e ele disse, o que você quer dizer? Yunkizi balançou a cabeça e disse, você deveria ir. Seu cultivo não é páreo para mim e você está gravemente ferido. Irmã Shu, não volte por 1000 anos. Os olhos de Shu Yunfei ficaram ainda mais frios quando ele disse, e se eu não concordar? Yunkizi soltou um suspiro antes de acenar com a mão e um pedaço de madeira preta aparecer. A madeira negra explodiu em uma nuvem de névoa negra e então houve um flash de luz dourada seguido pelo aparecimento de uma poderosa pressão. Uma figura ilusória apareceu dentro da luz dourada. Ele chegou antes de Shu Yunfei um instante e deu um tapinha gentil nele. A expressão de Shu Yunfei mudou imediatamente e ele rapidamente recuou. Ele acenou com a mão e sua energia espiritual celestial rapidamente se reuniu diante dele. No entanto, a palma da mão atravessou a energia espiritual celestial e pressionou o peito de Shu Yunfei a uma velocidade inimaginável. Shu Yunfei tossiu com a boca cheia de sangue e rapidamente recuou antes de fugir em direção ao horizonte. Yunkizi, vou deixar o planeta Suzaku. A voz de Shu Yunfei veio à distância. Continha um toque de depressão. Por que você me impediu de matá-lo? A figura ilusória se virou e olhou para Yunkizi. Yunkizi olhou calmamente para a figura e disse, no momento em que você agir, Zukizi o detectará. Vamos. Ele e a figura desapareceram. No momento em que partiram, as nuvens ficaram vermelhas e lentamente revelaram a figura de Zukizi. Yunki. Cai fora. O rosto de Zukizi estava cheio de raiva enquanto ele rugia. Sua voz de repente se espalhou em todas as direções. Irmão aprendiz sênior, a batalha entre nós dois é inevitável. Porque estivemos na mesma seita por 1000 anos, vou lhe dar 3 meses para se recuperar. Depois disso, teremos nossa batalha no sopé do Monte Suzaku. A voz de Yunkizi veio lentamente do ar vazio. Zukizi respirou fundo.
Sua expressão era sombria enquanto ele murmurava: eu conheço seu objetivo, Yunzu. Você está pondo fogo. Então ele desapareceu. Yunkizi e a figura apareceram lentamente em algum lugar no céu acima do continente Suzaku. A figura perguntou: por que dar a ele tanto tempo? Não deve demorar tanto para matar Zukizi. Yunkizi olhou para a figura e disse: no clã imortal abandonado, incluindo eu, há 3 xamãs de 9 folhas, um xamã de 10 folhas e você, um xamã de 11 folhas. Se nós 5 atacarmos juntos, não será difícil matar Zukizi. Além disso, embora apenas 2 das árvores espirituais ancestrais tenham tido sucesso, mais 2 xamãs de 10 folhas descerão em breve. Então, com nós 7, matar Zukizi será ainda mais fácil. No entanto, Zuki não pode ser morto agora. A figura ponderou um pouco e disse: você está entre os cultivadores há muito tempo e se esqueceu de sua origem. Você ainda se lembra de quantos membros do clã foram sacrificados para mandá-lo para o país de Suzaku? Os olhos de Yunkizi se iluminaram e ele sorriu com desprezo. Primeiro antepassado, direi mais uma vez, não subestime Zukizi. Zukizi tem o cristal do planeta de cultivo. Embora tenha sido selado pela 2ª geração do Suzaku, todo Suzaku nas últimas dezenas de milhares de anos tem procurado uma maneira de quebrar o selo. O Suzaku anterior até encontrou um ponto fraco. Com meu entendimento do atual Suzaku, se o matarmos, ele definitivamente destruirá o cristal do planeta de cultivo antes de sua morte para matar todos os cultivadores do planeta. Naquele momento, quando uma calamidade tão grande acontecer, a aliança de cultivo certamente enviará pessoas para lidar com isso. Você acha que nosso clã imortal, abandonado pode lidar com a aliança de cultivo? A figura permaneceu em silêncio. Se as coisas tivessem acontecido de acordo com meu plano, poderíamos ter nutrido um incentivador para ser o próximo Suzaku e então continuar esta charada que permitiria que nosso clã imortal abandonado continuasse a existir. Este é o melhor método. No entanto, o ancestral estava muito ansioso, então ele quebrou todos vocês e destruiu todos os meus planos. Yunkizi estava muito triste. Até a minha identidade foi forçada a ser revelada por todos vocês para provar que sou um membro do Forsaken Imortal Clã. Na minha opinião, era inútil. Yunkizi disse lentamente: primeiro ancestral, se você quer que nosso clã dure, devemos colocar nossas mãos no cristal do planeta de cultivo e permitir que uma das pessoas que escolhi se torne o próximo Suzaku para que possamos controlar indiretamente todos os cultivadores no planeta. Já tinha escolhido 4 candidatos e só precisava de algumas décadas para que meu plano se concretizasse. O esquema que planejei por incontáveis anos foi destruído por vocês. Os 2 sucessores que Zukizi escolheu são Qianfeng e Liu Mei. Aquele Qianfeng aprendeu a tática Suzaku, então acredito que ele é um corpo que o atual Suzaku preparou para a posse. Cada geração de Suzaku tentou encontrar uma maneira de usar a posse para estender sua vida, e acredito que esse Suzaku encontrou uma maneira. Foi por isso que eu encontrei meu segundo candidato, Zishin. Se Zukizi obtivesse sucesso em sua posse, ele estaria sob o controle dessa garota. Mesmo se eu estivesse errado e Zukizi realmente estivesse preparando Qianfeng para ser o próximo Suzaku, quando ele se tornasse o próximo Suzaku, ele ainda seria controlado por Zishin. A terceira pessoa que descobri foi Zuotai. Esta criança tem a linhagem do Dragão Verde. Como o clã Dragão Verde nos ajudou na guerra há muito tempo, eu o escolhi como um dos candidatos. É por isso que fui para a Forsect Aliança e ele é o que eu preparei para lidar com a Liu Mei. No entanto, o que é interessante é que enquanto eu estava na Forsect Alliance, conheci um cultivador chamado Anglin. Seu talento era comum e não havia nada de especial nele, mas ele era capaz de compreender o domínio da vida e da morte. No calor do momento, fiz dele o 4º candidato por um capricho. Originalmente, não prestei muita atenção a essa pessoa, mas seu desenvolvimento mais tarde me chocou muito. No Reino Celestial, ele pegou o braço da borboleta vermelha. Depois que ele voltou, seu nível de estimulação disparou e ele até chamou a atenção de Zukizi. Essa pessoa também tem muitos segredos e às vezes nem eu consigo ver através dele. Assim, no final, escolhi-o como o principal candidato para o meu plano. Mesmo agora, ele ainda é o candidato principal, e também o componente mais importante do meu plano. A figura ponderou um pouco antes de levantar a cabeça. Ele então olhou friamente para Yunkizi e disse: essa explicação ainda não é suficiente. Os olhos de Yunkizi estavam sérios e ele disse:
Eu não sei o quanto o cristal do planeta de cultivo afetará meu clã imortal abandonado. Se tiver algum efeito, todos os membros do clã que nasceram desde que os cultivadores assumiram o controle morrerão, incluindo você e eu. Essa explicação é suficiente. A figura ponderou novamente. Então ele soltou um suspiro e disse: quem foi o primeiro candidato que você escolheu? Yunqizi sorriu levemente. Quando o mensageiro tiver concluído sua tarefa e se nada der errado, meu primeiro candidato se tornará o próximo Suzaku. A figura finalmente perguntou: por que dar a Zukizi 3 meses? Porque eu quero esperar até que ele ative o cristal do planeta de cultivo. Não vou atuar agora, mas quando fizer, não vou dar uma chance a Zukizi. Do lado de fora da matriz de transferência para Shu, Wang Lin olhou para o homem corpulento que havia tirado o chapéu de palha. Embora o coração de Wang Lin tremesse ligeiramente, não ficou visível em seu rosto. Ele sorriu e disse: muito tempo sem ver, irmão Zhou. O homem corpulento largou o chapéu de palha de lado, deu um tapa na sacola de contenção e tirou a mesa com xícaras. Ele disse: irmão Wang, estou desejando um pouco de vinho. Você ainda tem aquele vinho daquela época? Os olhos de Wang Lin brilharam fracamente quando ele olhou para o chapéu de palha. Ele deu um tapa em sua bolsa e uma garrafa de vinho apareceu em sua mão. Quando ele olhou para o vinho, a imagem de Daniel apareceu em sua mente. Depois de todos esses anos, ele tinha menos de 10 garrafas do vinho Daniel. Ele colocou o vinho na mesa, sentou-se, serviu uma xícara e bebeu tudo de uma vez. Zuotai deixou escapar um sorriso travesso enquanto pegava o vinho, se servia de uma xícara cheia e tomava um gole. Então disse: o vinho ainda é o mesmo de antes e a pessoa ainda é a mesma de antes, mas nossos corações são completamente diferentes agora. Embora o cenário seja o mesmo de antes, nós dois mudamos. Wang Lin ponderou. Ele segurou a xícara e não falou. Irmão Wang, não está curioso para saber por que não estou morto? Ainda me lembro quando você tirou o caldeirão da chuva de mim. Zhou-Tai olhou para Wang Lin com um sorriso que não era um sorriso. Wang Lin disse calmamente: em vez de Reigo Terfli comprá-lo barato, eu peguei. No entanto, mesmo que eu não fizesse, acredito que o irmão Zhou tinha outros planos de qualquer maneira. Zhou-Tai riu. Ele serviu outra xícara e disse: não vamos mais falar sobre o passado. A fama do irmão Wang no planeta Suzaku tem sido alta nos últimos anos. Por isso, eu ofereço a você uma xícara. Com um sorriso no rosto, Wang Lin serviu-se de uma xícara e bebeu tudo. Os olhos de Zhou-Tai se iluminaram e ele disse: irmão Wang, ofereço-lhe uma segunda xícara para agradecer por matar Lian Fei e selar Shu Yui. Com isso, ele bebeu sua xícara. Depois de 2 xícaras, de repente houve um silêncio entre os dois. Pouco depois, Zhou-Tai olhou para longe e disse: Wang Lin, o senhor quer que você procure por ele. Para ele te ensinar como realmente usar o chapéu Yunqi. Depois de ver Zhou-Tai vindo com o chapéu de palha, ele já sabia que Zhou-Tai tinha algo a ver com o Yunqizi. Pelo que aprendeu, o chapéu de palha não era algo que Yunqizi distribuiria casualmente. Wang Lin entendeu imediatamente por que Zhou-Tai não morreu depois de ver o chapéu de palha. Wang Lin disse calmamente: diga a Yunqizi que não irei procurá-lo. Zhou-Tai revelou uma expressão complexa e disse: irmão Wang, você e eu somos 2 peões no jogo dele. Senhor deu este chapéu de palha para outra pessoa. Você deveria conhecê-la, o nome dela é Zixin. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele sorriu com desprezo. Zhou-Tai balançou a cabeça, então se levantou e pegou o vinho. Ele parecia um pouco deprimido ao dizer: irmão Wang, que tal me dar esta garrafa de vinho pela metade?